rapaziada, sejam bem-vindos a um episódio fantástico de Realidade Aumentada Podcast. Hoje eu tô com dois caras aqui que estão num caminho muito parecido com um dos caminhos que eu tomei, que é falar sobre a história do Rio de Janeiro e falar para a internet de uma forma mais democrática possível. Eu sigo eles já participei de uma live com um deles, que tem um Instagram muito bacana chamado Rio Antigo. É Rio Antigo mesmo o nome? É Rio Antigo, o nome dele é Daniel Sampaio, e estou também com um parceiro dele que vão começar em breve um outro canal, falando também sobre história, que é o André Grimião. E vamos falar com ele sobre Rio de Janeiro, sobre história, numa realidade aumentada. Prazer recebê-los. Obrigado. Tudo bem? Sejam bem-vindos à minha casa, meu estúdio. E aí, caras, queria saber como é que é essa ousadia e essa resistência de falar sobre o estado do Rio de Janeiro num país que cada vez está mais avesso à cultura. Pois é, né? Assim, falar de história muitas vezes acaba sendo algo que traz um apelo assim para um conservadorismo, né? Para uma visão às vezes, né, meio bitolada, né? Sobre de alguns revisionismos que têm sido feitos, né? E a gente, na verdade, está fazendo... na verdade, o Rio Antigo tem 10 anos, né, de estrada, desde que eu fundei. Caraca, já tem isso tudo? São 10 anos e pouco já. Caraca, é meu tempo de parafernália antes de eu sair. Pois é, foi em 12 de junho de 2012. Começou como um hobby, né, pelo Instagram. O Instagram era só mata, né? Não tinha ninguém no Instagram. E, então, por isso eu consegui esse nome Rio Antigo, né? Que é um nome que, pô... É um nome bem específico, mas né, um nome muito bom. Exatamente, é o nome de uma música muito famosa do Chico Anísio, né, cantada pela Alcione. E é um termo que a gente usa, né, todo mundo usa o tempo inteiro. É o Rio Antigo pra cá, Rio Antigo pra lá. E eu comecei como um hobby, assim, eu não sabia muito bem que tipo de abordagem ia ser feita, porque era só uma brincadeira, só de colocar fotos antigas. Sim. Depois comecei a fazer um trabalho assim de... colocar fotos que as pessoas estavam tirando naquele início de Instagram, né? Todo mundo tava com uma mania de sair para tirar foto e eram umas fotos engraçadas com filtros, né? Mas enfim, aí em algum momento começou a crescer muito rápido. Logo do início já começou a crescer muito rápido, né? E aí eu me vi, acho que foi natural que eu começasse a pesquisar sobre o que eu estava postando, porque eu sempre fui muito nerd de história mesmo, né? Você fez faculdade de história ou você não foi fiz, só entusiasta mesmo? Eu sou um entusiasta de história, sempre fui muito nerd de história, pessoa de humanas, né? Sim. E acabei fazendo direito, porque eu queria ser diplomata, né? Caraca! Exatamente. Maneiro. E aí não existia RI na época, não tinha essa faculdade. Caraca! Eu sou velho. Eu cheguei a fazer RI, mas era para fazer Comex, não para fazer diplomacia. Pois é. Mas bacana. Pois é, e aí, assim, na verdade, ainda mais depois que como eu sempre estudei pro Itamaraty, né? Ainda não passei, mas a história sempre teve muito presente. Eu não estudei história só até o colégio. Só se você pegar a história do Barão do Rio Branco para estudar, você já encontra uma série de ramificações brabíssimas assim para estudar, né, cara? Pois é, e é assim, quando eu comecei a pesquisar a fundo a história, eu comecei a realmente botar um pouco da minha visão, que é uma visão progressista, que é uma visão nada saudosista. Eu tenho e sempre tive, né, da minha criação, não só da minha educação formal, mas da minha criação, um pensamento crítico sobre as coisas em geral. Sim. E não seria diferente em relação à história também, né? Então, é um conflito que existe entre, assim, o que a gente tenta falar sobre história, tenta e consegue, né? Falar sobre história de uma forma crítica, mas aí a gente atrai muita gente que está com um pensamento muito ufanista, muito saudosista, e é um pouco diferente do que a gente... Geralmente essa galera, cara, muito reaça, é uma galera muito ignorante sobre história, entendeu? Porque, por exemplo, eu não tô falando reaça só em relação à política, não, até essa galera muito saudosista que você falou. Eu acho que a história, mano, é você falar sobre provocações, e é como se fosse uma viagem no tempo. Eu tenho amigos e amigas que sempre falavam assim, eu adoraria voltar para essa época, para não sei o que. Eu falei, cara, você não adoraria, não. Porque se você já está reclamando de falta de água, de abastecimento, de calor, de mosquito, de pandemias, agora em 2022, que a gente já tem um salto, a gente já foi para a Lua, a gente está com o sonda indo para Marte, sacou? Naquela época, meu velho, e você ainda tá com uma galera conservadora de direita, nada contra direita ou esquerda, mas é uma galera que se diz de direita, que é muito pior do que ser um cara... Eu sou do direito, eu sou conservador. Eu não sou conservador porra nenhuma. Naquela época, a galera religiosa, a galera conservadora era muito maior.
e era muito mais perigosa, assim, de, tipo, de você convencer, de você dialogar. Mas você lembra que quando a gente fez, pra quem não sabe, né, a gente fez lives, foram 2 lives, eu acho, no Instagram antigo, lá em 2020. E a gente falou justamente sobre isso, sobre como as pessoas no Rio Antigo olhavam as fotos, as imagens e ficavam, ai, como eu queria voltar, como devia ser bom. E a gente decidiu chamar as lives lá que a gente fez de o Rio Antigo, um bom lugar para se viver. Esse era o nosso tema ali, né? Sim, total. A gente chegou a falar sobre muitas coisas relacionadas a isso, e uma das coisas que eu sempre falo quando a gente toca nesse ponto é sobre um período que o Rio de Janeiro foi chamado de Rio, a cidade febril, que os viajantes, principalmente da Europa, né, muitos deles quando vinham para cá para fazer alguma missão, né, muitos continuavam embarcados, eles não desciam, porque eles sabiam que existia um risco muito grande do cara vir aqui e pegar uma doença, sacou? Eles chamavam de cemitério de estrangeiros, não é isso? Muito louco. O Rio de Janeiro era fétido, né? Era insalubre. Sim. A minha primeira live lá do Rio Antigo, no Instagram, foi com o professor João Daniel, de História, né? O cara que fundou o curso Clio, né? E foi meu professor e amigo agora. A gente falou sobre as epidemias que rolaram na cidade. Era o início da pandemia do coronavírus, a gente decidiu falar sobre esse tema. A gente achou cada informação, assim, de que a rua do Uruguaiana era chamada de Rua da Vala. Sim, né? Total, Rua da Vala. E era Rua da Vala porque era praticamente a única vala que tinha no Rio de Janeiro. Não tinha esgoto. Quem trouxe esgoto para o Rio de Janeiro pela primeira vez foi Dom Pedro II, já num momento, assim, sei lá, 20 anos antes da proclamação da República. Sim. Não foi uma coisa assim. E essa Rua da Vala, ela só foi meio que canalizada porque teve um cara importante que tomou um tombo e caiu lá dentro, né? Tá ligado nessa história? Não tô sabendo. Porque a Rua da Vala, ela era um escoamento da antiga lagoa que tinha ali perto do Lago da Carioca, né? Que é onde tem ali o Teatro Municipal, tal. Sim. Que era a lagoa... Do Boqueirão, não? Não, a lagoa Boqueirão era da Lapa. Do lado, era da Lapa. Sim. Era uma outra lagoa que agora eu esqueci o nome. Inclusive nas obras do Guta, tem essa lagoa lá nas primeiras edições, que ele faz um cronograma, né? Sim, adoro o Guta. Pô, demais, demais. E ele fez esse cronograma e essa vala, ela, que é a Rua Uruguaiana, ela escoava essa água dessa lagoa, ela ia até, se eu não me engano, a Praça Mauá. Pois é. E assim, as pessoas reclamam muito da Baía de Guanabara hoje em dia, né? O mar perto do centro, naquela época, era fétido mesmo. Demais. Que era o lixo. Ipanema já era... Ipanema tem essa toponímia, né? Tipo, de água podre. Né? É por causa não só da Praia de Ipanema, né? Mas por questão da lagoa, que não tinha a interseção ali, né? Pra fazer o movimento. Na verdade tinha, onde é o Jardim de Alá. O Jardim de Alá. Tinha, mas olha só que eu acho que era menor. Era uma ligação muito natural, né? Só que muito... não era constante, era uma coisa muito... condicionada às intempéries ali, a questão do tempo, né? Não era um fluxo constante de água controlado pelo homem como é hoje em dia. Exatamente. E uma coisa que me faz muito pensar na situação da época, eu tive aqui semana passada com o professor Cláudio Prado de Mello, que trabalha com a preservação de patrimônio e tal. Sim. Agora está vindo como candidato a deputado estadual. E, cara, ele estava falando um negócio que eu nunca tinha parado para me atentar. Se você está andando em lugares onde tem casarões antigos, é porque aqueles ali, na época, eram os melhores lugares para se morar. Sim. Né? Então você tinha, por exemplo, a casa do Capão do Bispo, que, né, era no alto da montanha. Toda a construção tinha um porquê. Ainda é o Castilho, não é isso? Pertíssimo do Norte Shopping. Sim. E aí você tinha uma construção que era propícia pro ar passar, para você observar e tudo mais, tal. E você não tinha muita coisa na Zona Sul, porque devia ser, irmão, um lamaçal, um pântano, muito mosquito, miasma, saca? Não, e aí, falando em miasma, né, o André fez um vídeo sobre o cabeça de porco, né? E aí, assim, é interessante, né? Fala... Sim, Pois bem, falar de história do Rio é o seguinte, eu acho que a grande vantagem de fazer a história do Rio é porque nós participamos dessa história. Sim. É algo em comum, sabe? Não é distante. Então a gente já passou dos 30 anos
Então a gente já consegue sentir o tempo passar e a cidade diferente. Sim. Nós somos testemunhas, né, oculares. Verdade. E isso para mim é o que conecta as pessoas no Rio Antigo, né? Sim. Porque a sua história no seu bairro, na sua rua, ela é passível de ser contada. Entende? A Barra tem 50 anos, pô. A gente viu a Barra crescer. Pô, já Sim, tem uma exato. história aí pra ser contada. Entendeu? A gente, pô, inclusive, bomba pra caramba quando a gente bota sobre a Barra antiga. ali. Pois é. Porque a história, tipo, a galera... É uma abordagem na qual a galera mais antiga acompanhou esse processo, sacou? Então, tipo, pô, antigamente quando eu cheguei aqui, pô, por exemplo, o Barra Mares é um dos antigos Barra Mares prédios dos anos lá. 70. Então, minha mãe inclusive trabalhando no projeto do Barra Mares. Eu quase morei lá, sabia? É mesmo? A minha mãe e meu pai estavam procurando um apartamento, aí eles viram duas opções, fecharam em duas opções. Uma foi aqui, no Andaraí com Grajaú, onde eu moro, Sim. aqui do teu lado, na Ferreira Pontes, e que foi, eles conseguiram na imobiliária do Clube Militar. Por isso que só tem milico ali no prédio. Caraca, E aí a outra opção era o Barra Mares. Só que aí eles pensaram, por A mais B ali, Sim. pensaram, não, lá só tem mato. Exatamente. A minha vida poderia ter sido completamente diferente, né? Todos os caminhos da vida, Porque, né? cara, eu tenho uma história de um primo meu que tem um outro parente que não tem nada a ver com a nossa linhagem em comum, que tinha um terreno na área da Barra ou Recreio, ou num desses lugares, e na época ele trocou por uma linha telefônica. Uau! Era tipo um bem imóvel, quase. Porra! E tinha muita gente, por exemplo, a família da minha avó, quando veio pra cá, teve a opção de ir pra Zona Sul, só que foram pra Miguel Pereira, porque não, morar perto de mar não, porque se a maré encher, vai dar uma, entendeu? Era o medo, era, né? Uma galera que não fazia a menor ideia dessas coisas. E a outra questão, já pegando o gancho aqui, é que essa história da sua rua, do bairro, é a história do Brasil também. Porque por ser carioca, né, nós produzimos de alguma forma o imaginário que se tem sobre o Brasil, porque os acontecimentos políticos se travavam aqui, né? Então, esse casarão que você vê hoje abandonado, de repente foi epicentro de um acontecimento, de um encontro que mudou a história do Brasil. Sim. E se você andar com esse radar ligado pelo Rio, aí que eu acho que bate a melhor onda do mundo, né? Essa onda que bateu em você, bateu no Daniel, bateu em mim, ainda quando moleque, né? Que eu ainda não tinha formação, né, teórica, mas eu já sentia. E essa é a grande questão para mim, diferencial. É você andar como um flaner. Isso. João do Rio. Como um João do Rio, né? Sim. Nós somos um pouco João do Rio. Sim. Eu me considero um discípulo de João do Rio, né? Enquanto adolescente ainda. Eu sou jornalista, né? Eu não sou historiador, mas eu me atrevo, como alguns jornalistas aí, a entrar no ramo da história. Porque a gente sabe contar a história, né? Sim. Não que os professores não saibam, pelo amor de Deus, mas da forma como a gente faz, como crônica, misturando, fazendo conexões, às vezes, que não faria sentido se não fosse por um jornalista, é o que é instigante, por exemplo, no Rio Antigo, que a gente quer fazer. Né? É você produzir pensamentos que nos conectem a acontecimentos de outros lugares, né? Totalmente. E uma coisa que eu acho muito interessante também é a gente ver e pensar em coisas que eram melhores e que eram piores, né? A gente tava no meio de uma pandemia e a gente fez um episódio, quando eu trabalhava lá no canal do Eduardo Bueno, a gente fez um episódio sobre o Carnaval de 1919. Muito legal. Que teve uma repercussão braba, porque a galera foi o carnaval do tipo... Do desbunde. Mesmo, do desbunde. Era o carnaval do alívio pela sobrevivência. Exatamente. E só ali naquela delegacia da Glória, se eu não me engano, foram mais de 2.000 ocorrências de defloramento só naquela delegacia. Saca? Então você imagina... A nona, né? Agora não sei se é a nona ou se era alguma outra que foi, tipo, realocada. Aquela é de 1909, então pode ter sido lá. Assim. Pode ter sido essa mesmo, pode ter sido essa mesmo. E você imagina, tipo, o carnaval que, meu irmão, você era obrigado a pular carnaval na rua, entendeu? Então, assim, a maneira que eu vi de contar a história no programa Altas Histórias foi assim, cara, você tá num carnaval, você tá numa festa de rua, e você acaba a festa, e você sente aquele cheiro de mijo, aquela nhaca, ou então aquele cheiro de gente que tá em situação de rua, que não tem condição a banho e tal, e você sente aquele cheiro forte. Meu irmão, o cenário do Rio de Janeiro, algumas décadas atrás, era isso constantemente. O cheiro das pessoas era esse. O banho não
não era frequente. O banheiro dentro de casa é um luxo muito recente. Coisa dos anos 30, 40. Sim, né? as casas de banho, né, cara? Então, exatamente. Então é legal a gente fazer ferramentas como a gente faz nos nossos canais e tal, pra galera ver que, meu irmão, pra você se imaginar naquela época, você tem que pegar fatos que você conhece hoje, que é o quê? Passar na Rua do Valão que tá um cheiro podre, entendeu? E saber que essa Rua do Valão era ali o Barro Nobre hoje, sacou? Pois é. Como é hoje, a Curicica, porra, até a galera ali, meu irmão, no Rio 2, aquela vala ali atrás, caraca, quem mora nos primeiros andares se ferra com o dá pra sentir ainda. Porra, total, velho, horrível, horrível. A gente não pode romantizar, né? E é porque o carioca tem a tendência de ser romântico. Por natureza e por cultura também, com né? certeza. Só que isso pode cair no reacionarismo, que é uma resistência às transformações, uma volta a um tempo que nunca existiu. Sim. Né? A glamorização do que é ruim. Desculpa. Tem isso também, né? A glamorização do que é ruim. E a depender da sua cor ou da sua preferência sexual, a vida não era fácil não, Nem um pouco. Então, e sempre o gênero, existiu, né? exato. As mulheres só tomavam, né? Sim. Mas pouquíssimo tempo atrás, a mulher ela só era cidadã se fosse casada, né? Sim, totalmente. Nossa, tem histórias brabíssimas, cara, de mulheres. Ou a mulher só poder votar quando se for funcionária pública. Isso aí, cara, eu acho até, se a gente for parar pra comparar, se você for pegar a história do recolhimento do Passo, que o marido que, tipo, era um pouco mais desconfiado, ele vai fazer uma viagem para Minas Gerais para negociar com galera lá do café, da bancada do leite e tudo mais. Se ele fosse um cara desconfiado, ele deixava a mulher internada no recolhimento durante a ausência dele. A gente faz um passeio, a gente tá fazendo, até bom lembrar, né? Quem for lá no Instagram Rio Antigo, foi no link da bio, você consegue ver várias opções de passeios turísticos que a gente faz com guias de turismo. Eu não sabia que você o Rio Antigo a pé, a gente completou um ano de projeto. Tour, né? Walking Tours com guias que são muitas vezes historiadoras. E aí tem um passeio muito legal que a gente faz para Santa Teresa. E aí em Santa Teresa a gente praticamente termina na Celaron, a gente pega o bonde, depois atravessa o bairro, mas termina na Celaron, mas antes da Celaron a gente passa no convento de Santa Teresa. Sim. E a história do convento é muito curiosa, porque ali assim, também era um lugar, tipo assim, um hotel de trânsito, né? Quase tipo para quem estava em trânsito de fato eram os homens. Sim. E as mulheres. A guia fala isso. A guia não, a historiadora que acompanha a gente, a Viviane Fernandes, ela fala isso. Muitos homens, lá era o convento com maior nível de confiança para se deixar mulheres que não podiam ficar sozinhas quando o marido estava viajando. E aí você olha, justamente ali perto da Celaron, você tem ainda um gradil das janelas como um presídio. Sim, né? Então, e até umas pontas assim de metal para fora, que devia ser para se ela tentasse fugir, se ferra toda. Sim, ali. Totalmente. Tipo um presídio de segurança máxima, né? Exato. Até mesmo as gelosias e tal, as treliças que tinham nas janelas, elas vêm de uma... É porque eu demorei um pouco a perceber isso, a pegar essa linha de raciocínio. Essa questão portuguesa, né, de ser o turrão, de ser o tal, de ser o machistão, de ser o ciumento, ele vem de uma cultura tipo árabe, que se reflete não só no comportamento, mas como nas construções. Essas construções que a gente tinha das gelosias e tal, são construções mouriscas e tal, tipo, do cara você não tem acesso a galera a olhar para dentro da tua casa, mas você fica lá dentro de butuca vendo o que tá acontecendo lá de fora, sabe? Exatamente. É muito louco uma isso. Configuração que realmente só você entendendo a história que indo atrás, né, para você conseguir entender a sua cidade, né? Sim. A arquitetura conta a história, né? Totalmente. Aliás, uma das coisas interessantes que eu fui transformado pelo Rio Antigo. Não foi só eu não cheguei pronto no Rio Antigo. O Rio Antigo foi me transformando, sim, né? Ele foi também transformando o meu sentido de cidadania, a minha identidade própria, né? Eu me lancei nessa busca, usei assim, o passado como uma forma de entender minha própria identidade e deu muito certo, né? E aí, cara, uma coisa que me mudou, o Rio Antigo me mudou, no sentido de fazer eu olhar mais para cima, sabe? Até uma coisa psicológica de olhar para baixo, tá meio desanimado. E aí quando você olha para cima por curiosidade, pelas fachadas e tal, sim, você percebe tanta coisa, muito, né? E aí, muito. E assim, esses detalhes de ornamentos de sobrados antigos, né? Você consegue descobrir, por exemplo, recentemente, por ter feito um dos passeios do Rio Antigo, né, com a Luana, lá na Pequena África, que é o nosso carro-chefe, né? A Luana Ferreira, a nossa gerente de turismo. Um abraço, Luana.
ela mostrou pra gente os ornamentos dos sobrados ali da rua Sacadura Cabral, que pertencem à Ordem Terceira da Penitência, sei lá, São Francisco da Penitência. E aí eu comecei a perceber, andando pela rua, isso foi recente, como tem símbolos de ordem religiosa, ordens religiosas em cima ali. E quando não é a ordem religiosa, às vezes é uma referência à profissão do dono ali, da pessoa que comissionou a obra, não sei o quê. E é interessante. O abacaxi, né? O Paraty tem muito. O abacaxi, o símbolo da prosperidade e tudo mais. Pois é. Isso se estendeu até início do século passado, que tinham sempre também nos casarios antigos um azulejo, né? Um azulejo tipo em formato de losango com um santo. E tá por aí ainda, mas tá por isso aí. no subúrbio. Aqui no Andaraí tem muito. Você quer ver? Aqui no Largo Dondon do Andaraí, aqui pertinho, tem uma casa antiga bem bonita, tá lá o São Jorge ali, bonitinho. Tem muito. Aqui, cara, eu vou te falar, isso é uma parada que eu vou falar pra vocês pararem pra perceber também. Que é uma coisa que me pega muito, assim, de tipo, caraca, velho, acho que não sei se as pessoas param pra pensar nessa perspectiva. Se você for pegar aqui pela Genor Moreira e pela rua Genor Moreira, atravessa essa Albuquerque e a Souza Cruz, nessa áreazinha aqui. Essa ruinha aqui atrás. Essas ruazinhas aqui atrás, eu tava falando pra você. elas não têm prédio. Sim. Então, é uma coisa muito gozada. Quando você vai pro centro da cidade, você tem alguns lugares ali, principalmente na 1º de Março, não. Na Avenida Passos, tem um estacionamento ali, que como o estacionamento é um espaço, é um vão, né? Você tem uma visão de ver o centro da cidade, de estar no centro da cidade, mas ver as montanhas da Flecha da Tijuca. Sim. Você não tinha um horizonte de prédios, como em São Paulo, você olha para o lado, você não tem uma visão panorâmica, sacou? E quando você está aqui, você consegue ver esse background de natureza, de montanhas com a igrejinha e tudo mais, a igreja aqui do lado, aqui a igreja São aqui José do outro, ali, né? Sim. Ou seja, você quando vai para esses lugares e você vê os prédios, você pensa assim, cara, naquela época o cara tava aqui no centro da cidade, mas ele tava conseguindo ver o Pico da Tijuca lá embaixo. Pois é, isso a gente vê muito em foto antiga, né? A gente vê fotos antigas, antes dos primeiros prédios, você vê ali como a cadeia de montanhas ali do maciço, da Pedra Branca e da Tijuca. É incrível, né? Como as montanhas, elas tinham um impacto muito grande sobre a cidade, né? Sim, cidade era delícia. Pequena, baixa ainda, né? Sim. Vocês querem ver uma coisa aqui pertinho no Grajaú, que é impressionante? Algumas casas do Grajaú, não sei se aqui no Andaraí ainda tem também, mas você vê, além do buraquinho dos Correios, você vê pão e leite. Já viu essa? Nunca vi. Ali, Nunca parei pra ver. Olha só, eu tô falando de Grajaú profundo, ali passou do miolo mais pra dentro, quase na reserva florestal. Sim. Tem muita azulejaria, não só o santo, mas painéis inteiros de azulejo com imagens geralmente da Europa, né, de onde teria vindo a família da pessoa. E aí você percebe nas casinhas ali, pão e leite. É curioso, né? Muito interessante. E você... E é uma das minhas vontades, assim, tal, tipo, que se eu tivesse mais tempo, eu pararia para estudar ou fazer um curso e tal, um curso de arquitetura histórica, para você chegar num lugar e identificar, pô, essa casa aqui, esse prédio aqui, desse estilo, anos 50, neoclássico, aqui, não sei o que, colonial, sabe? Eu aprendi na marra, né? Há uns de 10 anos postando sobre o assunto e pesquisando. Hoje eu consigo identificar, às vezes, a década da construção. Pelo tijolo, né? Pela pedra. Às vezes, assim, eu apesar da gente não ser muito... a gente não é muito fã de prédio novo, né? Não. Depende. Mas por a gente fazer sempre um antes e depois e fazer essa crítica das demolições, eu acabo sabendo quando que cada prédio que tomou o lugar de um lugar importante antigamente foi construído, e aí sabendo a data em que ele foi construído após a demolição, você acaba entendendo os estilos. Então eu consigo entender esses prédios aqui à nossa volta, que é anos 60, 70, 80, né? A varanda já vem no final dos anos 70, que não tinha, né? A gente parou de fazer varanda a partir da década de 30 para 40. Era essa arquitetura moderna, né? Modernista, né, do janelão, né? Sim. E aí, a partir do final da década de 70, vem as varandas de novo, essa coisa sacadas, né? As sacadas, as varandonas. Sim. Aqui pela minha rua, desculpa até te cortar, aqui na minha rua eu percebo uma coisa muito interessante, porque é um conglomerado de sobrados, né?
que tem as mesmas características. E essas características fazem pensar o quê? Que foi um cara com dinheiro, que tinha um terreno, loteou, construiu casa e botou pra vender. Sim. Entendeu? Essa casa aqui, se eu não me engano, é dos anos 50. Quando minha avó comprou no começo dos anos 50, minha mãe nasceu em 54, eu já estava morando aqui. Então, tipo, ela já está toda descaracterizada, né? Mas eu sei, porque eu tenho vizinhos que moram aqui, eu frequentei as casas, elas tinham as mesmas características assim, internas, entendeu? Sim. Então aquela parada, o cara que compra um terreno e constrói kitnet hoje em dia, para alugar, porque está tudo muito mais caro, era da época, né? Assim, você... Não, pois é, e a gente tá falando sobre arquitetura. Um dos trabalhos do Rio Antigo é ser um agente político da atualidade, né? Sim. E a gente bota para quebrar. Quando a gente vê algum casarão abandonado, a gente vai lá para frente, faz uma denúncia com megafone. Que maneiro. E muitas vezes a gente entra em embate, né, com alguns órgãos públicos, a prefeitura. O governo do estado ainda não rolou, porque o governo do estado tem um rol de bens tutelados dele, que é mais assim, a gente precisa entrar, inclusive, sabe? As fazendas coloniais, do Capão do Bispo, isso é tudo muito mais... E fazendas coloniais, principalmente fora da cidade do Rio, né? Sim, totalmente, tem muita coisa, no Norte Fluminense, tem muita coisa também que, porra, não sei como é que tá, mas aqui também tem muita coisa, cara, até mesmo... E as cidades, cara, desculpa te cortar, aí, pô, me lembrei agora, as cidades do interior, né? Estão sendo destruídas, já foram, né? E aí o pouco que tinha restado com os anos 80, com a nova Constituição, né? Que todo mundo, o povo adora criticar, né? Não sei porquê, mas tá na moda criticando a Constituição. Mas a Constituição de 88 trouxe pra gente a possibilidade de várias ferramentas, vários instrumentos jurídicos para proteção e conservação do patrimônio, Sim. que fez com que a destruição desse uma parada, uma estancada nos anos 80, início dos anos 90, né? Na cidade do interior. Recentemente, cara, tá bizarro o negócio, assim, o pouquinho que restou de muitas cidades está se acabando no interior do Rio. Totalmente. E a gente não pode deixar isso acontecer no Rio, né? Embora a força do capital, né, dos interesses também atropele, muitas vezes, a sociedade civil como um todo organizada. Agora, assim, mas... Tá, sem querer puxar saco de capitalista ou de galera com dinheiro. Eu acho que... O problema está na lei. Porque o que acontece? Se vocês soubessem a dificuldade de um cara que tem um imóvel, né, que tem um patrimônio tombado, fazer algum tipo de reforma... Porra, eu tava falando com o Cláudio Prado e ele falou o seguinte, velho, por exemplo, a casa do Capão está sob tutela da Secretaria de Cultura. Estadual, né? Municipal. É municipal? A Secretaria Econômica e Economia Criativa. Isso é estadual. É estadual. Então é estadual, desculpa. Tava sob tutela deles, e tá lá. Eu fui ao Capão, eu conheci o Capão por dentro. Tem o Engenho d'Água também, que é ali para quem tá na Barra Gardenia Azul, passou Barra Music. Você tem Cidade de Deus. Você tá falando do que tá no Morrinho? Isso, tá no Morrinho. Meu irmão, cara, sabe, aqui, e você tem o Palacete de Veraneio do Visconde de Itamaraty, no Alto da Boa Vista, que tá parado. Antigo Hotel White, né? Aí assim, cara, aquilo ali podia estar sendo, meu irmão, uma confeiteria Colombo. Daquele ali falaram que ia passar por uma reforma. A gente viu um movimento acontecendo ali, capinaram alguma coisa e parou. De repente para. Exatamente. Aquilo, tipo obra de fachada. É totalmente de fachada. Esse é o outro lado da moeda, né? A gente está falando aqui dos interesses imobiliários que existem, mas também tem um abandono histórico, né, de várias prefeituras, não só de uma, que também deixa o negócio apodrecendo, aí quando tem que derrubar não tem jeito, né? Às vezes a gente é estado terminal. Eu digo pelo seguinte, assim, tem muita gente, cara, que eu tenho certeza que é bem intencionado, sacou? Só que a quantidade de burocracias, a quantidade de coisas, além da falta de interesse, a tamanho, por exemplo, o Museu Nacional é um exemplo vivo disso, aliás, é um exemplo morto disso. Quantas vezes já foi avisado, cara? Eu fui ao Museu Nacional, a todas as instalações, conheci a galera, sou amigo do Marcão, sou amigo do George, que todo mundo trabalha lá. Meu irmão, eu subia, fui no terceiro andar, as tábuas, né, do piso, você conseguia ver o andar de baixo através dos vãos, sacou? Tipo, e tinham várias petições para reforma.
E independente, porque eu não quero também ficar, tipo, falar porque o governo da direita, o governo da esquerda. Não, Isso, irmão, isso. todo mundo sempre teve um descaso louco com o patrimônio. Não, pois é, olha sacou? só, se é pra gente ser realmente, assim, tentar ser imparcial de alguma forma, os primeiros planos do Museu Nacional da UFRJ para fazer um restauro de verdade ali foram de 2002. Aham. Né, em 2002 foi justamente a transição do FHC pro Lula. É. E passaram 2 mandatos do Lula e 2 da Dilma, no segundo Fizeram da Dilma nada, incompleto, e não aconteceu nada, né? E não é por causa, assim, e não é por causa que, Não. e não é por essa crítica que a gente está defendendo o governo Não, atual, exatamente, entendeu? exatamente. a coisa só piorou, né? Na verdade. A gente está fazendo num contexto geral, saca? exatamente. Agora, eu acho que é momento, por exemplo, de pessoas como vocês, como eu, como o Cláudio Prado, começarem a entrar lá dentro para começar a mudar essa lei que a galera que tá lá não tá dando Assim, mínima. a questão do proprietário individual de um imóvel tombado, não necessariamente tombado, mas protegido por lei, por ser anterior a 1938, né, que a nossa lei municipal prevê, a questão é, assim, além da falta de incentivos ou dos incentivos não serem suficientes, é que a gente está ficando para trás em relação até a outras cidades do Brasil em relação a um instrumento que chama outorga onerosa do uso do solo, em que, assim, um cara imagina assim, se você tiver um sobrado numa área que está sendo, assim, assediada pelo mercado imobiliário, e do teu lado tem um cara que tem um caixote que não tem nenhum valor, você tem a possibilidade de, o cara que está do teu lado, cujo imóvel não tem nenhum valor histórico, artístico e tudo mais, ou afetivo para aquela comunidade, se ele vende aquilo ali, ele tem, dependendo do gabarito que é autorizado para aquele bairro, ele tem uma possibilidade de ganhar dinheiro com essa venda absurda. Sim. Você que tem um sobrado que é protegido por lei, né, por causa do valor histórico, você está... O teu valor é zero. Assim, a gente não tem um instrumento que confere para quem constrói vários andares um valor maior para o proprietário daquele lugar que é vendido, entendeu? Sim. Assim, não, na verdade é o contrário. Você precisa fazer com que aquele proprietário do sobrado que não vai virar um grande edifício, que quem vai construir o edifício do lado dele pague. Assim, é um dinheiro que ele é pago por todo mundo que constrói mais andares, e esse dinheiro ele vira um fundo que é distribuído justamente para quem não tem esse potencial por serem lugares históricos. Então, a outorga onerosa do uso do solo, ela está sendo prevista aí no novo plano diretor, que foi encaminhado pelo antigo secretário de Planejamento Urbano, que saiu, infelizmente. Era um cara que, apesar das minhas críticas a ele, era o Washington Fajardo, um arquiteto e urbanista muito importante, um cara que, como eu disse, apesar das minhas críticas a uma visão que, assim, eu sou bastante, assim como a gente tem que ser, na minha opinião, radical em relação à democracia, por exemplo, a certas coisas, eu sou radical em relação ao patrimônio histórico. Eu sou favorável da gente congelar realmente a cidade antiga, congela e tenta restaurar de alguma forma, sabe? É a minha opinião. Eu sou radical em relação à nossa identidade, assim como eu sou em relação à democracia, em relação ao respeito à diversidade, em relação a várias questões. Tem que ser radical mesmo. E assim, ele, assim como algumas pessoas nos órgãos de patrimônio, que seguem uma linha acadêmica relacionada à arquitetura e ao patrimônio, não são radicais e ok, cada um na sua, né? Só que acaba que essas pessoas estão lá, né? São correntes teóricas que estão dominando a forma como o nosso patrimônio é gerido, né? E aí isso reflete na nossa cidade, como a gente... Não, sem falar de espólio de casas antigas, que o cara não tem dinheiro para reformar e o cara também não tem dinheiro, por exemplo, o Alto da Boa Vista. Muitas casas antigas ali em cima foram usadas como casa de festa. E aí, depois da pandemia, inclusive para ajudar a acabar com o ganha-pão dos caras, você teve também um problema que é de crise financeira, que o cara não consegue reformar. E aí não consegue fazer evento, porque o barulho a prefeitura embarga, sacou? Como a própria Palacete do Itamaraty, que tinha festa de música eletrônica lá atrás, que não tinha nada a ver com a Constituição, era lá atrás, mas os vizinhos, com a sua razão, embargavam, e você não vê nada, assim, sabe? Eu gosto muito hoje a gente fala muito sobre vivenciar experiências, né? Eu gosto muito de botar minha música clássica no ouvido, fumar um cigarrinho e ficar dando meu rolê no Saara para viajar e pensar em coisas. Certo? Esse cigarrinho assim, aí, fera. Esse cigarrinho aí tem que esconder. Cigarrinho. Cuidado. Tem que esconder. Mas assim, é pra quê, cara? Porque
ele me deixa num estado que eu consigo refletir mais e escapar um pouco da correria que tem ali. Sim. Você tá num lugar bucólico que tem a correria do cacete, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vou para esses lugares, eu já reparei e falei com outros convidados aqui, velho, eu não me lembro de ter chegado num sebo, entendeu? Tem vários amigos que tem, você olha, a Livraria do Saber, ali na pasta, tal. Eu falo assim, pô, brother, pega um cantinho desse aqui que tá cheio de livro, porra, bota uma máquina de Nespresso, bota umas cadeirinhas e coloca um som. Eu queria, às vezes, mano, sair e entrar num barzinho desses e ouvir uma Chiquinha Gonzaga. Tá faltando uma curadoria, né? Sabe, mano? Pois é, pois botar uma playlist do Spotify numa caixa de som. Sim. Entendeu? E tem várias pessoas que estão fazendo esses cafezinhos novos e tal, com esse apelo antigo e retrô. Sim. Mas não pensam na experiência. Não é só botar uma foto de porra da Carmen Miranda na parede, meu velho. Assim, eu vou te falar, o Rio Antigo, assim, eu sou muito musical, né? Assim, sou de uma família muito musical, assim, acho que grande parte dos cariocas, né? A gente é ligado às nossas raízes musicais aqui. O André também é, né? E o Rio Antigo sempre foi muito musical, né? Assim, então sempre o Instagram ele foi permitindo esse uso da mídia do áudio, né? Aos poucos, com os stories primeiro, né? Depois com o Reels e depois com a música no post estático. E, cara, a gente ter feito um trabalho de brand musical aí grande que muito se tornou Aliás, um dos lugares onde eu comecei a exercitar de fato esse brand musical foi quando eu comecei a fazer lives, de qual você já participou, e aí cada live era anunciada com uma musiquinha que tinha a ver com o assunto, né? E aí a gente começou a fazer essa pesquisa. Depois eu comecei, na época da quarentena, aquela vontade de sair, que não dava pra sair sábado à noite. Aí todo sábado à noite eu comecei a fazer o Noitada Rio Antigo. E aí eu fazia, por décadas, como que o pessoal se divertia, o que o pessoal escutava nos anos 30. Aí tá lá, se você for nos destaques do Rio Antigo, tá lá, anos 30, anos 40, anos 40. Pô, teve um post que vocês fizeram que eu achei sensacional e foi tão contagiante. Eu tinha acordado cedo, abri o Instagram... E foi quando você botou Júlio do Andaraí, botou no Tempo de Dom-Dom. No tempo de... Zeca Pagodinho, né? Claro. E, cara, eu vou te falar, eu não sabia que essa música era do Zeca. Pois é. Não, na verdade não é dele, né? Na verdade é do... É mais antiga, né? É mais antiga, é do... Porque eu não achei nenhuma outra versão. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é do... Como é que é o nome daquele... Eu achei que fosse tipo anos 30 não. e tal. É porque o Dodô jogou nessa época. Eu acho... Eu posso estar falando a besteira aqui. Mas quem canta é o Ney Lopes também. Ney Lopes, isso. Então é do Ney Lopes. Essa música é do Ney Lopes, cara. Existe gravação dessa música, né? Sim. No Spotify, Instagram Music, não tem. Não tem. Só se tiver tem no YouTube. YouTube, cara, é aquele lugar assim que tudo que não está no iTunes, Spotify, Deezer, não sei o quê, você tem, às vezes, porque pessoas compram seus vinis, tem os seus vinis, e aí gravam o vinil tocando e você tem ali uma faixa. Isso aí. Assim, o Rio, eu me atrevo a dizer que é a cidade que tem mais música que fala sobre ela, né? Sim. Nenhuma outra cidade do mundo tem. Tem o New York e tal, mas nem Paris tem tanta música assim. Então, assim, e por bairros também. Dá pra gente fazer uma playlist por bairros. E essa é a minha onda. Só de samba, a minha onda, assim como você bota lá o fone, fuma lá um cigarro suspeito e vai andar pela alfândega. Cigarrinho de cadeia, A minha é fazer algo parecido, mas botando a música dos autores do próprio bairro, né? Assim, e vivenciar aquela experiência. Por isso que eu acho que o trem do samba, no dia 2 de dezembro, pra mim é o meu Réveillon. A minha Disneyland... Eu não tô ligado nesse evento, não. É o dia do samba, né? 2 de dezembro. Aí o Marquinhos Oswaldo Cruz, grande cara aí do samba. Ele é dos... Que faz a feira dos Iabás, lá em Madureira. Ele é da Portela, né? Ele faz o trem do samba. Ele organiza já há muitos anos. Deu um probleminha aí na gestão Crivella, né? O Crivella proibiu. Mas, enfim... O ódio do samba, né? No dia 2 de dezembro, ou no final de semana... próxima data, há uma experiência de travessia, né, da Central até Madureira Oswaldo Cruz, fazendo um percurso que o Paulo da Portela e os demais faziam todos os dias. Então, há música nos vagões, em cada vagão tem autores. É muito bom. Quando chega lá em Oswaldo Cruz, meu amigo,
É Disneylândia. Porque você tem palcos por todo o bairro ali, e aí fica a seu critério. Eu perdi o último. Você foi, eu tava combinando com ele, eu acabei não conseguindo. Eu fui, mas estava um pouquinho devagar por causa da pandemia e tal, mas enfim, é uma experiência maravilhosa. E essa questão do transporte, né, do trem, para mim é muito musical, né? Sim, ainda é muito musical. Seja pela música ou seja pelos barulhos que existem ali, né? Tem uma inspiração de percussão ali. Você tem, cara, você tem conteúdo para novas músicas, para crônica. Eu tava pegando o trem outro dia, foi na sexta-feira, e tinha um cara vendendo um remédio, cara, que era para enxaqueca, pneumonia, varíola. Gente, que remédio é isso? Tipo, é o famoso elixir. Ele vendia. E eu achava tão engraçado, né? Porque ele tava fazendo de uma forma jocosa, mas tava lá vendendo. É um crime. Ou ele ia ganhar um Oscar, ou ele ia por cadeia direto. Isso renderia uma música, renderia crônica. Então o Rio, ao mesmo tempo, é um manancial de novas canções, né? Sim, seria o João do Rio, se visse isso, ele escreveria algo muito facilmente. Vocês já viram no Alma Encantadora das Ruas, tem um que fala sobre cordões de carnaval? Cara, aquele texto, cara. Assim, é um texto, se você for analisar com os olhos de hoje, né? É um texto bem... Assim, ele é um João do Rio, ele fala de si, né? Com um amigo, indo... dois almofadinhas indo para um carnaval dantesco, né? Selvagem, né? E fala de pessoas segurando cobras. E aí você vê, tem vídeos da década de 30 e fotos que você vê pessoas iam com animais selvagens pra rua no carnaval. Sim. Mas enfim, ele fala assim, eu não sei se ele tava de sacanagem ou se ele tava falando sério, mas é uma pessoa horrorizada. Eu acho que ele devia estar sacaneando. Ele era um dandy também, né? Assim, mas ele era meio almofadinho, ele era meio fresquinho. Não era uma discórdia, cara. Tem relatos que dizem que o João do Rio era gay, né? Ele era gay, sim. E eu acho que isso dá um sabor totalmente diferente pra história, porque o olhar de um cara que tá numa época onde o preconceito é muito forte. E negro, tá? Ele também ele era mulato. Sério? Sim. As fotos que eu tinha visto dele, se bem que foto preto e branco não dá pra ver muito, tem essa coisa, o embranquecimento se deu muito também por causa disso. Pois é. Dizer, tem uma história, termina aí que eu vou contar. Não, mas ele era um cara que foi perseguido pelos seus colegas também, ele era mal visto, né? Ele sofreu muito preconceito, assim, e ele morreu cedo, né? Se eu não me engano, teve um ataque cardíaco num táxi, foi isso? Com menos de 40 anos, se bobear. Em 2021 completou-se 100 anos da morte dele, né? Então, ele tinha uns 30 e pouco quando morreu. E era um cara que, ele era, se eu não me engano, ele era mulato, pardo, né? Nos padrões de hoje, né? E de alguma forma, ele faz uma crítica, não uma crítica, mas uma leitura, por exemplo, no livro As Religiões do Rio, que do ponto de vista de hoje seria, assim, absurda, né, a análise dele. Mas para aquela época ele era um cara que estava indo além, né? Ele é um cara que vai descrever na literatura e nos jornais da época as religiões, né? As macumbas cariocas, como se dizia, né, na época. Luiz Antônio Simas fala muito de macumbas, né? Macumbas. É óbvio que ele não conhecia, ele não era um cara versado, mas ele faz um trabalho etnográfico maravilhoso, sim, respeitável. Ele estava sendo acompanhado por uma pessoa que era do ramo, do métier. Então, ele narrava, ele estudava aquilo que ele estava escrevendo, só que com a cabeça de 120 anos atrás. O famoso termo homem do seu tempo. Enfim, ele reproduz muitos preconceitos e tal, mas ele estudou, assim, não é um cara que estava ali de sacanagem. Ele fazia questão de imergir completamente. Mas eu acho interessante ele ter os autores em geral terem essa pegada, por mais que seja muitas vezes discriminatória e tal, preconceituosa, pra gente entender como era realmente a vibe da época, sacou? Porque até, tipo assim, for comparar com a história dos Estados Unidos, porra, depois das leis civis lá de 60 e pouco, porra, foi ontem, cara. Que o negro tinha que ir pro bar de negro, pro restaurante de negro, usar o banheiro de negro. Ontem, sacou? Isso é bizarro. Ainda mais, por mais que a gente ainda tenha muito preconceito hoje e tudo mais, e ainda possa estar longe de se acabar por várias questões,
É uma parada que, meu irmão, você tá ali na rua, vendo tal, só que você tem que perceber que os caras que estavam na rua, cruzando com você, se ele fosse negro, a grande chance dele ser um escravizado ou um trabalhador, tipo, carregando um peso, era muito maior. Sacou? Tem relatos dizendo que, tipo assim, para você andar pela Avenida Central, no seu início, você tinha que estar trajado. A casaca. Né? Então não era qualquer um que passava lá. Você não tá andando na bike do Itaú, na Avenida Central, você não poderia estar fazendo isso naquela época lá, entendeu? Pois é. E a gente citou aqui um personagem, o Paulo da Portela, que é fundamental para entender essa transição ali dos anos 20, 30, porque ele fazia questão de estar todo arrumado, né, de terno, gravata, para haver um respeito da sociedade em relação ao samba, né? Sim. Então ele é uma figura, para mim, pouco valorizada em relação ao que ele deveria ser, porque ele é o patrono do samba, ele foi o responsável por fazer umas relações públicas, né? De levar o samba aos palácios, né? E ele é o Zé Carioca, né? E ele também foi uma das inspirações pro Zé Carioca. Foi, que inclusive fez 80 anos, né? O Zé Carioca fez 80 anos dia 24 de agosto agora. Foi mesmo? Que maneiro. Sim. Que rende muita história também. O Zé Carioca a gente vai ter que fazer algum programa. Vamos fazer. Sobre o Mas Zé. assim, uma coisa do Paulo da Portela, você tá falando da falta de valorização dele, cara, vai ali em Oswaldo Cruz, Rua Carolina Machado, se não me engano. Tem a casa onde ele morreu, cara, onde passou os últimos momentos da vida dele, tá em ruínas, velho. Então assim, aí a gente tinha que fazer aquela velha história, né? Tipo, muita gente que aqui no Rio de Janeiro, se você passa por um sobrado, tá caindo aos pedaços e fala, derruba essa porra. Sim, é a mesma pessoa que paga caríssimo pra ir passear em Paris e fica maravilhado. Todo mundo fala isso, né? Eu tô só reproduzindo, porque eu concordo, né? E ao mesmo tempo, se você for a países, não precisa nem ir pra Europa, necessariamente vai pra Buenos Aires, Cidade do México, a casa lá da Frida Kahlo, esqueci agora o nome do pintor que era o marido dela. Enfim, a casa do Jorge Luis Borges lá em Buenos Aires, tá tudo lá, cara. Tudo vira centro cultural. É como se fosse a casa do Santos Dumont aqui em Petrópolis. Essa é um exemplo maravilhoso. É só ter a mesma vibe de respeito e de negócio, né? Porque é business, cara. Há um mistura de respeito à nossa cultura e oportunidade, senso de oportunidade. A casa do Roberto Carlos lá em Cachoeiro de Itapemirim, por mais que o exemplo seja bem distante do que claro, né? Não deixa de ser história. Sim, mas é muito legal você chegar lá e você ter o rádio legítimo que ele ouviu as primeiras canções. E você ver ali o fogão, a lenha que a mãe dele cozinhava pra ele. E aí o guia lá sabe tocar as músicas da época. Cara, a casa do Mandela em Soweto, eu fui assim. Você foi? Fui. Nossa, assim, é muito, assim, não é nada demais, essa é uma casa simples. Mas a sensação, só que falar, eu fiquei arrepiado. A sensação de você entrar na casa onde Mandela nasceu, viveu, sei lá, passou a infância. Porra. E assim, não tem nada demais, mas assim, é o lugar mais visitado de Joanesburgo. Só isso. Tipo, não é uma confeitaria Colombo deles lá. É a casa do Mandela. Que fica na PQP. Soweto é muito longe. Sim, sabe? Porque foi construído para segregar fisicamente as pessoas negras, né? Sim. Mas ela é um processo de favelização forte assim tal, ou esse estereótipo? Cara, assim, é um bairro muito pobre, né? Um bairro muito pobre ainda. Só que é uma pobreza... que, assim, você vê ali uma força cultural, né? Movimentos culturais, você vê muito grafite, muita assim, muito restaurantezinho, e não é uma gentrificação, no caso, assim, eu não notei uma gentrificação. Eu notei realmente, assim, pessoas de lá orgulhosas por estar, sabe, recebendo gente do mundo inteiro que vai lá, sabe? É interessante. É isso que eu acho muito maneiro, cara. A experiência, ainda mais, por exemplo, quando você vai para lugares que estão mais abandonados ainda, que é atrás ali da Marechal Floriano, que tem uns casariozinhos ali naquelas ruas ali e tal. Cara, eu recebi um candidato a deputado aqui, que foi o Chicão Bulhões, e eu tinha falado com ele, falei, cara, mano, a minha vontade de fazer ali, de pegar uma grana, tipo, de galera de fora e querer investir, meu irmão, só aquele trecho ali, o cara não precisa ir pra... Isso que eu queria que as pessoas entendessem. O gringo não precisa ir só para Lapa e ir para Copacabana. O gringo pode ir para um cantinho da Lapa ou da Gamboa que vai estar com uma segurança,
que vai estar, tipo assim, com uma casa de espetáculo que numa certa data do mês ou da semana vai ter, tipo, uma roda de choro, vai ter uma roda de samba, vai ter, tipo, sabe, um recital de piano. Aqui na frente da minha casa tem uma escola de música que um sábado de manhã, velho, porra, cara, um cara no piano começou a tocar corta-jaca. Caraca. E eu parei tudo, eu fiquei ali parado assim, olhando, eu falei, cara, que privilégio. Né? Que privilégio. E você não tem esse fomento em lugares que são aqui do lado, que tá fechado. Brother, a casa do Marechal Floriano, do Marechal Deodoro da Fonseca, Sim. Irmão, tá parada. Tá ali, tá encrustada ali no meio da bagunça ali da central, né? Saca? Por mais que seja fosse um golpe, é um cenário de um golpe histórico, saca? Que eu acho que merece o respeito histórico. Sim. Foi ali que começou. Bom, eu acho que a tendência para o Rio de Janeiro é ocupar residencialmente o centro. É o que a gente também pensa, assim, como Rio Antigo, né? Sim. A gente quer incentivar as pessoas a morarem no centro. Claro que não depende só da vontade delas, tem que ter um conjunto. Eu acho que é um esforço recente, né, de ocupação residencial desse centro aí que você está falando. Né? Não somente nas regiões que a gente já conhece, que foram revitalizadas, Porto Maravilha, mas esse um fundo ali da Central do Brasil, aqueles quarteirões, sim, total. assim como o próprio centro comercial da cidade. Até para abastecer os próprios moradores locais. É claro, porque é uma roda, né, que não acaba, né? Porque se não tem gente morando, vai estar desocupado o final de semana. E só vai funcionar durante o horário comercial para abastecer Aí eu tenho que voltar a falar do Washington Fajardo, né? Que ele foi, como eu falei, né, tem muitas críticas aí, esse pensamento não radical, que igualmente ao meu. Ele não é radical, mas enfim, mas ele teve aí ele foi fazer uns estudos avançados lá em Harvard e tal, quando ele não estava, quando estava o Crivella no poder, voltou com o Eduardo Paes no segundo mandato e trouxe, né, já na transição, desde a vitória lá nas eleições do Eduardo Paes, trouxe um pensamento justamente de, o carro-chefe lá do trabalho, do pensamento do patrimônio histórico, do planejamento urbano nos outros mandatos do Eduardo Paes foi o Porto, né? Aí agora a ideia do Reviver Centro, né, que foi lançada no primeiro dia, a lei lá foi lançada no primeiro dia de janeiro, né? Primeiro dia do mandato, é justamente assim, trazer de novo assim, onde a vida do Rio de Janeiro pulsava, era o centro. Sim, né? Era só ali. Exatamente, aí foi nosso querido Lacerda, só que não. Que fez ali, tirou o bonde, né, botou, intensificou o rodoviarismo ainda mais e tirou as pessoas do centro. Sim. O Lacerda foi o responsável por essa transformação do centro numa cidade dormitório. Né? O Rio de Janeiro, o centro da cidade, assim, é fantasma, né? Uma cidade fantasma de noite, no fim de semana. Sim, e aí, com a pandemia, tudo se agrava, né? E aí a grande questão é que a nossa lei fundiária, lei de zoneamento e tal, ela não permitia, não era muito fácil você conseguir transformar um prédio comercial num prédio misto, ou converter ele totalmente num prédio residencial, por exemplo. Então, assim, o grande esforço do Washington Fajardo com o Reviver Centro e com essa entrega lá à Câmara Municipal e os debates que rolaram do plano diretor é justamente fazer com que seja possível que a gente, numa realidade pós-pandemia, ou enfim, espero, né, fim de pandemia, que a gente possa ter... a gente não vai ter... A gente é uma realidade híbrida agora, né? Cara, eu não conheço ninguém... Cara, você tem uma outra pessoa, cara, que tenha voltado completamente presencial. Não sei, pessoas do comércio, claro. Mas, assim, estou falando assim, de empresas, né? Falando de prédio de escritório no centro. A maior parte dos escritórios reduziu o tamanho fisicamente porque fez uma divisão de escalas, aí, um híbrido. Tá? Migrou para um coworking. Um coworking, o caso da empresa Grupo Soma, onde eu trabalhei, inclusive, que é a dona da Farm, Foxton, Animale, Hering. Eles foram para um novo prédio e escolheram um coworking, justamente um lugar onde as pessoas têm que fazer um agendamento num aplicativo para poder trabalhar, as equipes revezam. Otimizar o tempo. As equipes revezam. Então, assim, o centro da cidade não vai mais ser aquele lugar totalmente presencial, de empresas totalmente presenciais. Sim. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem
né? E parece que é o que está acontecendo em termos jurídicos, da gente transformar o centro da cidade num lugar misto. Eu sei que agora no começo do ano teve um leilão público bem grande, né? Com vários sobrados e várias residências ali, vários locais ali do centro. Não sei até onde. Mas eu sei que, por exemplo, ali acho que na Rua do Resende, na Rua da Relação, não me lembro, perto dos Bombeiros. Ali teve uma revitalização legal e tem muito sobrado ali com placa de aluga, assim. Legal. E se eu tivesse grana, eu pegaria muito ele para fazer meu escritório. Você sabe de uma coisa que eu descobri há pouco tempo? É que há prédios da União que são de propriedade de outros estados. Pois é. Tem prédio do Rio Grande do Sul aqui. O portfólio do BNDES, né? Exatamente. Eu não fazia ideia disso. Que loucura. É época do Rio Capital, né? Sim. E esses prédios ainda são da União. Então, assim, há um esforço, né, que a gente tem conhecimento de fazer com que não somente sejam vendidos para iniciativa privada, mas que sejam prédios públicos, uma finalidade cultural para a população. Só para disponibilizar para o cara fazer pelo menos um Airbnb e o cara ter uma experiência. Por exemplo, eu já viajei muito para o Espírito Santo. Tem uma cidade chamada Muqui, que é uma cidade que respeitou o casario antigo de uma maneira, tipo... Muqui. Assim, casario com o trilho do trem na frente. E você tem hostels, né? Pessoas que tinham as casas antigas e tal, que transformaram em hostels, que preservaram a mobília, cara, o mobiliário. Fizeram reformas, Só que, tipo assim, você faz uma reforma que não é uma reforma que, tipo assim, tem aquela coisa que o IFAM vai proibir. Não, só pode se for nessa metragem. Caraca. Não, você bota algo parecido. Tô vendo aqui a foto de Muqui. É demais, beleza, cara. Muqui é demais, é uma delícia. Caramba. É tipo conservatória. Maravilha. Não saca? Só que acho que ainda é mais... respeita mais a arquitetura antiga e tal. Não, e é uma arquitetura que reflete uma época de prosperidade. Estou vendo aqui arquiteturas, ornamentos, eclético cheio de... tudo ornamentada, em Art Deco, muito maneiro. Pô, cara, você fazer um café, você, por exemplo, uma coisa que eu gosto, tem até um bar antigo ali no centro, nessa área ali que eu falei, que é famoso, tem um monte de fotos de mulher pelada de Playboy antiga na parede, tá ligado? Nesse bar. Onde que é esse? Cara, é por ali, atrás ali, sabe onde tem o museu, o centro histórico da Light? Sim, ali pra trás. Ali pra trás, atrás da central, Então, tem um bar ali, cara, que um amigo me levou, que tem várias fotos de mulher pelada, assim, eu não levaria minha mulher e minha filha pra comer lá. Mas, irmão, só que você tá num lugar que é antigo, parece que você tá comendo a comida da época. Sacou? Eu queria, se eu tivesse dinheiro para investir, eu investiria num bar, num bistrô, que tivesse, tipo assim, tipo na Cavé, que manteve a tradição ali, sabe, numa Colombo, que, sabe, os quitutes da época. Isso é muito bom. Isso é muito do cacete. Assim, o resgate gastronômico é muito interessante, né, cara? A gastronomia é cultura, né? Desculpa até te cortar, eu vi hoje um Reels acho que é da mulher ou de uma parente do Justin Bieber, que postou, cara, foto, tipo assim, dela comendo pão de queijo, dela comendo feijão com arroz e tal. Meu irmão, o gringo tem que ver isso. Os meus amigos gringos que vêm pra cá, que gostam não é só a caipirinha, sacou? Não é só a caipirinha e a feijoada. Tem uma série de coisas que você pode aproveitar que já tá aqui. Sexta-feira é tradição de feijoada em muitos restaurantes, sabe? Sim. Então essa experiência de unir a música com o paladar, sabe? Olha, uma coisa que eu amo escola de samba, né? Carnaval, e assim, uma coisa inadmissível. Dois portelenses aqui. A Mangueira também tem uma relação com a Mangueira também, e tal. Também. E cara, é o gringo não sair do aeroporto já com uma lojinha, entendeu? De escola de samba, um ônibus, uma van fretada que vai levar ele para um ensaio técnico de uma escola de samba que tá acontecendo já todo final de semana. Sim. Entende? A disputa de samba tinha que ser o evento da cidade. Fazer lá ele ir lá para Duque de Caxias, para quadra da Grande Rio. Entendeu? Fazer esse cara circular por lugares que não estão lá na orla e tal. Mas infelizmente é necessário uma mudança de... Eles ficam à mercê
de ficar ali no quiosque da praia de Copacabana com aquele grupinho de pagode que vai lá, taca de passa pra pegar dinheiro. Ele não sabe que tá acontecendo isso, né? Pois é. Ele não sabe Cidade disso. do Samba, por exemplo, ali no centro da cidade, cara, tinha que ter evento toda semana. A Pedra do Salvo já voltou? Já, Voltou. muito tempo. É bom demais. Aqui pertinho tem um outro samba muito bom, né? Tem muito. Aqui tem o Renascença. Tem Vila Isabel também, o quadrilátero ali dos bares ali de Vila Isabel também tem um samba bem legal. Pois é, assim, eu vou aproveitar esse gancho para dizer que a gente está começando o canal no YouTube, né? Já começou, na verdade, né? Aos poucos, TV Rio Antigo. Maneiro. Sim. E estamos eu e o André por enquanto. Vai vir mais gente, a gente espera, né? Tem, assim, é um canal coletivo, né? E a nossa ideia é justamente mostrar um pouco, você está falando de ambiente, né? De essa vibe, a música que mistura com o sensorial. O sensorial, sim, né? Sim, totalmente. E acho que é uma forma muito legal da gente... Assim, o YouTube ele vem justamente para a gente conseguir aprofundar um pouco mais o nosso conteúdo. Porque, porra, cara, o Instagram agora é vídeo, mas, porra, é tudo vídeo curtinho, né? Curtinho, a gente que gosta de falar, ficar 1 minuto e meio, cortar, eu sempre sofri muito, né? Não, e agora... 1 minuto e meio ninguém recomenda, né, na verdade. Eu falo, faz 20 segundos pra nada. Porque, na verdade, o Reels são clipes, né, cara? A grande verdade é essa. Aqueles são clipes curtos. Sim. Não é pra você... Assim, se você vai passar alguma ideia no Reels... O Instagram virou um TikTok, né, cara? É um TikTok, exatamente. Mas o que é legal, sabe? Que são outros formatos. Aí a gente pensa justamente... E assim, uma forma que a gente tem de aprofundar nosso conteúdo e fazer uma viagem mais sensorial é pelo YouTube. Aí vamos, falando, né, cara? O YouTube, o nosso YouTube, ele nasceu uma parada muito assim, acidente total meu. Eu fiz ali um slideshow de fotos dos anos 40 da fotógrafa americana Genevieve Naylor, que nasceu junto com o Zé Carioca. O projeto dela nasceu junto com o Zé Carioca, né? Foi a política da boa vizinhança. Ela veio pro Brasil como fotógrafa oficial da política da boa vizinhança mesmo, né? E ela tirou para mostrar para os americanos como é que era o povo brasileiro. E foram fotos do povo mesmo, assim, é muito legal. É o nosso vídeo, assim, hoje primeiro lá. São uma slideshow de fotos que eu fiz acidentalmente, não era nem canal do Rio Antigo. Isso é uma coisa minha. Eu testei um aplicativo de slideshow, de fazer slideshow, botei uma música da Carmen Miranda, viver minha vida. 6 anos depois, no meio da quarentena, 2020, eu vejo lá que tem, sei lá, 50 mil visualizações. É muito maneiro, cara. E aí a gente tá lá, esse vídeo tá lá ainda, né? Tá como relíquia, né, histórica do próprio Rio Antigo. E aí... Eu vou voltar a fazer, vou fazer clipes de músicas que não existem mais, que nunca tiveram clipe. Sim. Músicas que né? Bacana essa ideia. Exatamente, bacana, é o Vitrola Rio Antigo, que também é inspirado nesse brand musical que a gente fez, que virou um Spotify, chama Vitrola Rio Antigo. É um perfil lá no Spotify, tem várias playlists de época e de estilos. E é isso, eu vou talvez realizar o meu sonho de virar VJ, né, da MTV. vou apresentar alguns deles, fazer um top 20 de repente, vai ser legal. E aí deixa eu vender aqui meu jabá. Faz o jabá, Eu tenho 3 programas no YouTube do Rio Antigo. Sim. O Rio Boa Prosa, onde eu faço crônicas curtas de 5 a 7 minutos sobre algum episódio ou personagem do Rio de Janeiro. Algo que eu já fazia lá no perfil do Instagram do Rio Antigo, agora com liberdade, né, e autonomia e tempo para fazer. Tem o Rio Boa Praça, que é o nosso podcast, que vai acontecer no Rio Cenário, uma vez por semana, conversando na mesa de bar. Se a pessoa quiser beber, eu vou beber. Se quiser fazer qualquer coisa, eu vou acompanhar o ritmo da pessoa. Personalidades atuais e que tem o que dizer sobre o Rio. Sim. Pipes. E a gente já aproveita para convidar o Daniel também. Vai ser um dos convidados. Já estou com roupa de ir. E vai ter o Rio Boa Noite, que é um programa diário. A gente está deixando para depois das eleições, para dar uma tranquilizada, não dá para fazer nada agora. E vai ser em casa, via streamer, né? Agora, essa nova lógica de react, programa de 1 hora todo dia. Falar de Rio de Janeiro, cultura principalmente, história, cultura todo dia, comigo, sozinho e vambora. Então são esses 3 programas que a gente vai botar. Exato. E além dos clipes lá, também e dos 3 programas do André, vou ter também, eu vou ter uma coisa meio... Uma mistura de Eduardo Bueno com Rita Von Hunt, com um pouco do que você faz também, sabe? Sim. Vou tentar fazer a minha ideia é falar de... seguir uma coisa meio enciclopédica, dicionária, assim. Pegar uma letra, uma palavra
e explorar aquela palavra de todas as formas possíveis. Sim, do pagode. O pagode é o estilo. Aí tem pagode japonês. Tem o pagode que é uma estrutura, né, oriental. Aí tem assim, e tem você, porra, aí você tem referência ao pagode dos anos 90, tem a Beth Carvalho ensinando para as pessoas em francês o que é pagode lá em Montreux, né? Tem muita coisa, dá pra falar muita coisa. Bacana. E aí vai ter um trabalho, né? Vai dar trabalho de edição, de pesquisa. Acervo disso, só de pesquisa. Com certeza. Mas essa é que é a questão, cara. A gente já tem um acervo, cara, a pesquisa que primeiro eu e depois a galera da equipe Rio Antigo fez ao longo desses 10 anos, é muita coisa que a gente vai guardando, sabe? Sim, tem total. um banco de coisas. Inclusive, cara, eu tenho bastante livro e tal, mas eu agora tô com os livros aí pra doar pra Livraria Belle Époque, que sofreu um incêndio há um tempo atrás, né? Isso. Aí eu tô com 2 sacolas enormes aí de livros. A maioria não é sobre a história do Rio, porque meu xodó, sou rato de sebo. Mas eu queria muito começar a catar uns PDFs de livros antigos, porque para pesquisar fica melhor. Eu tenho vários. Eu vou te passar o meu link do Drive. Pode deixar, deixa comigo. Tem muitas coisas, mas até no meu Google Drive mesmo. Mas preciso disso para fazer pesquisa, para ser mais assertivo na hora de buscar, entendeu? E no Rio Boa, tanto Rio Boa Prosa, eu tenho que fazer pesquisa bizarra, pesada, e tem coisas que eu não encontro. Sim. Só se você, cara, a quantidade de coisa que a gente tem para fazer é tão grande que, por exemplo, quer ver um conteúdo que seria legal? Fazer um react só usando a hemeroteca digital do... Porra, eu tava pensando em hemeroteca agora, cara. Porra, tu tá lendo pensamento? Eu tenho essa parada. Tem isso, né? É porque eu usei muita hemeroteca para fazer não só as pesquisas, mas como para ilustrar o Altas Histórias, né? Sim. E, porra, ele te ajuda muito a entender a notícia, o que tava rolando. Cara, então, por exemplo, as notícias bom, de cara, tipo de escravizados que fugiam, e eles colocavam nota no jornal descrevendo o nome do negro ou da negra e oferecendo recompensa e tudo mais. Mano, é uma parada muito louca. E você tendo, por exemplo, um lance que eu faço aqui, que eu estendo aquele chroma key, né? E eu fico com o fundo recortado, né? E aí você bota no fundo ali e tal. O chroma key, ele pode ser azul escuro, assim? Pode. Legal, você só ilumina ele, porque o verde ele tende a ficar amarelado com o tempo e com a luz. O azul ele aproxima mais, entendeu? Vocês não estão vendo isso, ele tá lá do outro lado penduradinho. Aí eu tiro aquilo ali e amarro embaixo. Puxa a bateria pra lá e amarro embaixo, entendeu? Aqui, assim, hemeroteca, cara, por exemplo, quando eu quero saber a história de um lugar, uma casa, eu mergulho na biblioteca digital da Biblioteca Nacional, né? Eu boto o endereço certinho, entre aspas, e eu fico vendo os classificados que aquele endereço já publicou ao longo dos anos. Em vários jornais. Aí eu descubro assim, o tipo de pessoa que morava lá. Teve um casarão, esse que a gente conseguiu salvar em Botafogo, né? Em frente ao Hospital Samaritano. Eu fui lá com o megafone também, me tira a frente do... Enfim. E eu descobri, cara, que lá morava uma senhora nervosa. Porque tinha um anúncio falando assim, precisa de enfermeira para a senhora nervosa. Aí, porra, você pega esse fio e puxa, sei lá, né? Né? E eu descobri que lá foi a primeira sede, foi a sede da primeira agência de publicidade que existiu simultaneamente no Rio e em São Paulo. Nunca existiu isso. Foi a primeira agência publicitária, nacional, né? Pensando... Era nacional, porque era basicamente isso. São Paulo, talvez alguma outra capital. Então, assim, aquele lugar tem uma importância grande, pô. E aí tá salvo lá. O Samaritano escutou a gente, salvou. Tem um amigo que é o João Nara, que agora ele trabalha no corpo da diretoria da Biblioteca Nacional. E ele tem um trabalho incrível, inclusive, sobre a matriz de Santa Rita e tal, tudo mais. Adoro essa igreja. Pô, é demais. Ele participou do Altas Histórias também. E ele tinha me indicado um site, vou ter que lembrar. É um site que ele tem toda tudo isso informatizado. Ele tem tudo como se fossem os documentos de posse de terra. Opa. Desde o Brasil colonial, sacou? Isso muito me interessa. Então, por exemplo, você pegando ali a história da muralha do Rio de Janeiro, que tinha, você consegue estudar o traçado dele através de escrituras de casas que utilizaram até a muralha como uma das paredes, sacou? Que há um tempo atrás utilizavam
os vãos dos Arcos da Lapa pra construir casa, né, mano? Tem fotos dos Arcos da Lapa que tinha uma casa, tinha um sobrado dentro da casa dos Arcos. Pois é, tinha. É muito louco isso. Foi o Pereira Passos que acabou com essa brincadeira aí. né? Foi. Nossa, muito louco. Tem muita história maneira. Agora sim, eu não vou tomar muito tempo de vocês não, que vocês têm outro compromisso daqui a pouquinho, né? Eu queria perguntar uma parada pra vocês, assim, tipo, além de convidar a galera pra assistir os vídeos, o conteúdo lá do Rio Antigo no Instagram e o TV Rio Antigo. Já foi lançado ou não? Já, pode só se inscrever, tá lá. youtube.com/TT. Eu vou colocar na descrição pra vocês verem e tal, vai estar tudo direitinho aqui. Eu queria que você me dissesse, cara, vocês me dissessem, o que tipo assim, em todo esse tempo de pesquisa histórica sobre Rio de Janeiro, sobre os bairros, sobre cultura, sobre tradição, o que chamou mais atenção, assim, nas pesquisas de vocês, assim? Pô, peraí. Começa. Calma aí. Vou pra batata quente pro teu lado, já era. O que me chama a atenção é o seguinte, o que foi planejado e deu errado é o que deu certo. Entendeu? Quem sempre fica, de certo. Cara, o Rio de Janeiro não era viável, né? Assim, ele não é viável para morar. Sim. Em termos geográficos mesmo. Não, né? ele cresceu além mar, antes de crescer. Exatamente, é totalmente inóspito, né? Assim, e de alguma forma, por razões justas ou não justas, a gente conseguiu criar uma civilização aqui. Que vira e mexe a natureza cobra, né? O preço também. Sim, totalmente, e a gente passa muito perrengue, né? Haja vista quando chove para valer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Rio, cara, ele conseguiu juntar gente do mundo inteiro, assim, de diversas formas, né? Os escravizados, aqueles que vieram da Europa para trabalhar em serviços mais simples, né? Os portugueses, né? Depois os japoneses, etc. A gente tem os ciganos também, a gente tem os judeus. Sim. E aí quando eu penso, por exemplo, na pequena África, a gente tinha uma série de marginais ali, né? Marginalizados, né? Marginais no sentido de marginalizados. E eles criaram a cultura que nós hoje temos muito orgulho, né? Sim. Porque deu tudo errado do ponto de vista de organização da cidade. Sim. O planejamento, assim que acabou a escravidão, era de embranquecer a população. Em 100 anos, né? Um senador falou isso, que a gente tinha que importar gente da Europa para, em 100 anos, embranquecer. E, felizmente, isso deu errado. Assim como o que a gente hoje valoriza, ela acabou sendo incorporada ao mainstream, né? Assim, sim. Foi aceita. Mas, teoricamente, não era para existir. Então, é como se fosse um milagre. Entende? O que é resistência. É resistência, um milagre. O milagre eu não gosto de usar, mas resistência eu prefiro, realmente, porque teve muita luta, não foi divino, né? Mas se você parar para olhar, cara, o Rio deu certo pelo que deu errado, né? E vice-versa. E o que deu errado, não sei, é uma coisa que, se você me mandou essa de lata, eu lendo, estudando, eu fico cada vez mais convencido disso. Não significa que a gente tenha que repetir a dose. Não, chega, né? Assim, não vamos contar com erro para dar certo. Pois é. Mas, de alguma forma, se a gente parar para pensar nas soluções da cidade, porque a gente gosta muito de criticar e é o nosso trabalho também, mas solução, cara, passa pela favela, por exemplo. Passa por fazer uma economia ali, local, e que, de alguma forma, traga... É só organizar um pouquinho que dá certo, sim, entende? Assim, e esse tempero que a gente gosta, né? Que é dessa mistura do asfalto da favela ali e tal, e o funk e tal. É isso que eu quero para a cidade. Eu quero que essa seja a minha cidade. A sinergia cultural, a sinergia. Total. Então, falta pouco ao mesmo tempo. E muito, né? Porque tem muito trabalho a fazer. Mas pelo que deu errado, porque a favela é um produto do que não foi ideológico, né? Essa criação a parte de uma sociedade desprovida de recursos, que ao mesmo tempo é a solução, é a vitalidade da cidade. Entende? Então, assim, resumindo, a gente agora tem que acertar, fazer certo para dar certo, não continuar na mesma toada de séculos, né? Sim. Enfim, de alguma forma resgatar, cara, esse é o nosso trabalho, a gente tem prazer de fazer, porque talvez seja uma questão ancestral. Eu também, da mesma forma, uma questão pessoal agora,
quando eu estudo o Rio, eu me sinto mais conectado com a minha essência, né? Com os meus parentes e tal, e talvez seja até espiritual também. Então, eu me descubro através da descoberta da cidade. É isso que eu sinto, assim. Antes de passar a bola para o Daniel, eu queria dizer que uma das maneiras... Eu tenho problemas de crise de ansiedade, etc e tal, crise de síndrome de pânico. Tamo junto. E, cara, uma das coisas que me serve muito como válvula de escape é eu botar as minhas músicas e ficar imaginando, tipo assim, o passado. Cara, daqui a pouquinho some, do nada. Como se fosse uma meditação, sabe? Eu, tipo, imaginar e botar minha música e tal, imaginar a Floresta da Tijuca e tal, imaginar, tipo, a área do Saara, tipo, porra, eu posso pegar meu carro e sair ali agora, antigamente tinha que pegar um cavalo e até um tempão, sabe? Você tá se situando, né, cara? Pois é. E eu acho que, aproveitando que saber o seu lugar no mundo, né, cara? Sim, não, e aproveitando, assim, muito a deixa que o André fez, é o seguinte, esse lance, por exemplo, do processo de favelização, ele é a questão do trabalhador que abastecia um local, não queria ficar longe do trabalho, e deu o jeito de ficar ali. E ali foi o povo. Aqui da Tijuca você tinha as fábricas têxteis, a fábrica de cerveja, fábrica de tabaco, do Borel e tudo mais, aquilo tudo mais, nananana. E aquela galera ali, muitas delas trabalhavam para ficar por ali. Então você tem um fomento local. Como se você, por exemplo, pegar o caminho antigo para os subúrbios, né? Para a Fazenda Imperial e tal, no meio você tinha as paradas para abastecimento. Você tinha como se fosse o Graal, né? Que você vai para... Enfim, não sei se os preços eram tão altos como o Graal de hoje. E você tinha aqueles loteamentos ali que tinha um cara que tinha a plantaçãozinha para abastecer aquela pequena região, sabe? E aí, com os escravizados que tinham comércio, os escravizados de rua, né? De ganho, né? De ganho e tal. Você tinha muito aquilo que era para fomentar o local. Então, acho que esses pequenos núcleos, eles dizem muito sobre a criação, o jeitinho que deu, sabe? Da baiana vendendo doce, sabe? Tipo, que até hoje você ainda tem as baianas que às vezes nem são baianas, mas estão trajadas e vendendo um quitute típico, saca? Eu acho que a gente precisava ter uma parada dessa. Você tem um Angudo Gomes, que, tipo, tá na barraquinha, e você tinha as anguzeiras de rua, né? Acho que eram os ungus, né? Que eram as casas de angu, antigamente. E, porra, eu acho que esse lance precisa ser mantido, entendeu? Isso aqui é só assim, pincelar essa... Aí eu digo assim, eu sempre digo uma frase assim, a gente precisa resgatar tudo de ancestral que nos torna melhores no presente, né? Que é aquela coisa que a gente estava falando, né? Pô, o machismo, a homofobia, que ainda existem muito, né? Mas que reinavam, predominavam ainda mais naquelas épocas, a gente não é nosso papo não é conservadorismo, não é tradições. Sim, quais tradições? As tradições da família, da propriedade, dos bons costumes, porra nenhuma. Bom costume é você não roubar. Exatamente. Bom costume é você não ser hipócrita. Exatamente. É você fazer o que você prega, né? Só isso. Não cuidar da vida dos outros. E outra coisa, e admitir que os grandes gênios da nossa história, ou grandes personagens da nossa história, eram gays, cara. Eram gays, eram pessoas negras que foram embranquecidas. Exatamente. E se você for no Museu da República, no Catete, no Palácio do Catete, você tem ali são umas porcelanas onde estão impressas as caras dos presidentes da Primeira República, né? E aí você vê que estão todos feitos com um tom com albumina, que dá um tom meio sépia, né? Meio amarelado. Sim. E fizeram para todos, menos o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha foi printado com uma outra técnica de preto e branco para ficar mais branco. Para ele não ficar, porque ele era negro, foi o nosso primeiro presidente negro, primeiro e único, né, no caso. Cara, que nem as primeiras atrizes de teatro, né, a Lapinha, né, que pô, tinha que pintar a cara, fazer white face. Exato. Brabo, isso é brabo demais. Assim, mas o que eu penso, assim, a gente tem que...
a gente tem um prazer muito grande de resgatar. Acho que é uma coisa que a gente até precisa fazer mais, eu acho. Assim, eu fiz muito lá na época da quarentena. Foi uma diretriz que eu botei pra mim mesmo, assim, sabe? De caçar histórias pessoais, assim, histórias orais. Aí, respondendo a outra pergunta, o que mais me impactou foram algumas histórias que eu consegui resgatar. Por exemplo, eu consegui resgatar uma história e eu comecei uma campanha de fotos, pedi fotos de família dos nossos seguidores. Sim. E aí eu pedia para que, junto com as fotos, as pessoas me mandassem histórias. E aí eu recebi cada coisa. Uma delas foi, eu usei num post de Dia dos Namorados. Que Dia dos Namorados pra gente é sempre meio conflitante, porque é o dia do nosso aniversário também, né? Do Rio Antigo. Foi criado no Dia dos Namorados. Sim. De 2012. E aí... Mas eu tive que postar a história de um casal que se conheceu, era a Noêmia e o Severino, que eram avós dessa seguidora nossa, a Elizabeth, lembrei o nome dela. E a história deles é muito bonita, sabe? Uma história de uma menina que era normalista aqui na Orsina da Fonseca, na Rua São Francisco Xavier. E ela conheceu ele num bonde. Eu falei, tive a chance de ligar para dona Noêmia. Ainda está viva ainda, o seu Severino faleceu em 2018. E ela me contou com detalhes como que foi, como que foi. Ele estava lendo uma revista de novela de revista, sabe? Sim. Que tinha uma história romântica. Sim, aí ela sim. ficou impressionada, puxa, um homem lendo uma revista que eu adoro, né? Uma coisa assim. Ele deve ser um romântico, né? E aí ele olhou pra ela disfarçou e não sei o que mais, ela tava sozinha, né? Meio complicado. E aí ele desceu do trem, eles pegaram o trem na Central, foram de bonde até a Central, pegaram o trem e ela morava eu não lembro agora, em Rocha Miranda, não tenho certeza qual bairro. E ele desceu antes dela, dois antes dela, ela ficou muito decepcionada, ficou chateada, já estava triste já, mas antes de descer ele deixou a revista dele com ela. Ela foi, né, com a revista, botou embaixo do braço, e aí quando ela chegou, olha que malandragem dele, quando chegou, ela abriu a revista em casa, já triste já, né, tinha um recadinho dele: olá, meu nome é Severino, sou da banda do Corpo de Fuzileiros Navais, sou do Rio Grande do Norte, desejo me corresponder com você. Aí botou o endereço dele ali. Botou o zap. Botou o zap, exatamente. E assim, essas histórias me deixam fascinado. Assim, eu escrevi também, tem uma coluna na Veja Rio, né? Uma coluna online na Veja Rio, por causa do Rio Antigo, fui chamada para escrever ali. E eu contei essa história com mais profundidade. Esse é outro lugar onde a gente pode se aprofundar um pouco mais, né? E é incrível. Outra que eu recebi, aí já não foi nem uma foto. Um seguidor viu lá fazendo a campanha de fotos e falou: pô, eu só não tenho uma foto, tem uma carta, serve? Eu falei: serve. Como é que é essa carta? Então, a minha tia tataravó, tia tataravó, já é bem antiga. Ela esteve no baile dele fiscal. Oi? E ela escreveu pro meu tataravô, que depois eu descobri que foi o cara que fundou a medicina na UF. O doutor sei lá o que, Sena, que a Judite, a tia tataravó dele, escreveu pro irmão Senoca. Eles moravam, a família tinha alguma coisa, uma fazenda e tal, no interior do Rio, se não me engano, em Cordeiro. Sério, eles pegaram o trem de Cordeiro, que tinha de Cordeiro pro Rio, tinham um convite para ir, né, deviam ser abastados e tal. E ela descreve pro irmão como foi. Ela pegou o trem, e ela não comeu nada porque ela estava com medo da travessia de barco. Pra não enjoar. Não tinha Dramin na época. E a Judite conta que desceu no Largo do Passo, a atual Praça 15, pegou lá elas pegaram a embarcação, né? Sim. Não, desceram na estação Dom Pedro II, pegaram o bonde até o Largo do Passo, ela descreve tudo isso. Encontraram lá com um estrangeiro que combinou com eles, lá um amigo da família. E foram até lá. Quando ela chegou, a travessia foi complicada, mas quando chegou, ela ficou fascinada com as luzes elétricas, porque a festa do baile dele fiscal foi uma homenagem aos oficiais do encouraçado chileno, que estava aqui visitando o Rio. E ela fala que as luzes elétricas e todo o castelo e tal fez ela pensar que aquele lugar era um lugar habitado por fadas.
E ela conta com. Ela fala da tiara de diamantes da Princesa Isabel. Se você perceber, a Princesa Isabel, em toda a iconografia que a gente tem, ou seja, o marketing que foi feito, né, pela família imperial na época, era de uma grande filha que vai ser a grande mãe do Brasil, será a nossa imperatriz, né? E era sempre foi colocada como uma pessoa muito simples. Só que a gente não sabe que ela tinha assim uma tiara de diamante maravilhosa e tal. Ela estava com um vestido preto de veludo, que não sei o quê. Imagina, então ela conta pra gente uma imagem de uma Princesa Isabel luxuosa, que não tá na iconografia. Isso é muito interessante, né? Então, assim, cara, tem muito. Depois eu vou te mandar o link lá pra você ver. Quem quiser ver, é só ir lá na Veja Rio, online, tem lá, colunistas Daniel Sampaio, dá pra ver, esse é um dos primeiros textos e tal. Aí tem todo o acervo lá da... Tem, de tudo que eu puder. Incrível, muito detalhe, cara, assim... Por que a gente não tem bailes na Ilha Fiscal ainda? Rola festa lá, sim, às vezes rola festa. Mas nunca fui convidado. Festa eletrônica, essas coisas, um baile... Você deve tocar... Olha... eu vou ter no tempo, galera! Michael Douglas não vai entender nada. Assim, o que tocava lá era valsa e polka. Sim. Tocava nessa festa, né? Na festa do Tocou, no baile da Ilha Fiscal. Isso é uma coisa que, assim, eu não acho que esteja em tantos lugares assim. Ela fala, tocava uma polca. E outra coisa que eu não sei se todo mundo, se tá em qualquer lugar, ele fala que, a Judite fala que a banda ficava na torre. Eu não sei se eu li isso em nenhum lugar. Talvez esteja em outros lugares também, mas ela fala isso na carta dela. Que a banda tocava em cima da torre, era o alto-falante da época. Tem muita coisa interessante. E isso aí conecta ao que eu falei. Eu comecei falando, a história é feita pelos nossos avós, bisavós. É a história do Rio. Então, ao falar do Rio, a gente fala da gente, cara. É diferente você falar lá da Europa, de qualquer outro lugar. Então, se isso não for prazeroso pra você, meu amigo, eu não sei o que vai ser, entendeu? Eu vou te falar, se você tem avô, tios, né, idosos, cara... Pega um telefone, celular, uma câmera, puxa a conversa, cara, pra você eternizar o seu parente e pra você ter... Porque, cara, eu vou te falar, eu perdi minha avó, perdi minha mãe. Aí tem só minha tia que mora lá embaixo e ela é minha única referência de histórias da família da época. Puxa, me deu uma ideia, velho. Mano, isso tipo... Você entra num funil, sabe? Numa pira de caraca, você tá se perdendo dentro da sua própria memória, saca? Cara, tu me deu uma ideia, sabe? Assim, eu não cheguei a falar, mas a gente fundou dia 13 de agosto o Instituto Rio Antigo. Agora, além de ser um perfil no Instagram e um canal no YouTube, a gente é também uma ONG, né? Uma associação sem fins lucrativos que vai lutar pela preservação, né, da nossa história, da nossa memória, não só de casas e prédios, mas também da cultura, né, das memórias, né? Sim. E aí, você me deu uma ideia, cara, a gente podia fazer um projeto de história oral, cara. Totalmente. Podia fazer assim, aí já é uma coisa que a gente precisa montar um projeto, né, para apresentar para patrocinadores, precisa uma coisa barata. Fica a dica aí, ó, quem quer patrocinar a gente. Exatamente. Quem quiser patrocinar. Só o Uber para ir pros lugares já gasta grana. Só de carro, a gasolina tá muito mas cara. Assim, é muito assim, tem que ter arquivologista, tem que ter historiador, tem que ter gente para fazer, sabe? E você, assim, a memória afetiva, a história oral é um ramo da história, né? Que é muito a micro-história que falam, né? Ou a história vista de baixo. Tem vários termos para isso, né? E cara, a gente tá... Assim, eu me lembro que eu cheguei a pensar vagamente sobre isso na época da quarentena. Eu falei assim, mas é justamente o pior momento de você falar com os velhinhos agora, né? Porque quando eu falei com a Noêmia no telefone, não é a mesma coisa. Eu queria ter falado com ela pessoalmente. Ela tava em Minas Gerais, tudo bem, mas assim... vamos fazer isso. Se junta com a gente, vamos fazer isso. Total. Eu tava já com essa ideia já na cabeça há muito tempo. E eu falo pros meus amigos, isso é uma coisa que eu já começo a falar, brother, sua avó tá velhinha, tá lúcida, graças a Deus. Sim. Irmão, mesmo que ela não perceba, bota uma câmerazinha escondida. E vai pera aí que você tá com... O advogado aqui não recomenda fazer isso. Apesar de que é da família, é a pessoa da família, mas... Não, mas assim, porque a câmera intimida. Claro. Entendeu? Mas só se você tiver, por exemplo, uma história viva na tua casa, mano. Porra. Mas olha só, eu acho que isso não só, assim, pensando na gente, nós como sociedade, isso é valor pra gente como sociedade. Só que pensando neles, nos idosos, cara, isso é uma forma de
de você fazer é um pouco de alegria, cara. Eu tenho uma tia, a tia Dulce, minha tia Dulce, querida, que também é uma senhora idosa, mas ela vai visitar idosos, mais idosos ainda, em asilos, em casas de repouso. Bingo. Não, ela vai... Sabe o que? Não, também, pode ser. Ela joga bingo 5 eles, ela joga xadrez, joga um monte de coisa, mas o que ela me conta, o que ela mais faz, é o que eles mais precisam, é conversar. Essa galera que assim, é muita depressão na terceira idade, né? Muito abandono de famílias, e às vezes não necessariamente é um abandono, assim, pode ser até um caso, né, em que o idoso decide ir para aquele lugar, não sei, mas é difícil eles terem gente para conversar com eles. Né? Totalmente. Tem até cursos de inglês que eu já vi, que eles têm uma parada muito maneira, ou tinha, não sei se vingou. Não sei se isso foi uma ideia minha. Opa, aí. Não, acho que já existia, porque eu tenho várias ideias geniais. Opa, aí. Que era o seguinte, juntar útil ao agradável. Senhores de idade adoram conversar. Então a ideia era o seguinte, os senhores de idade iam para os cursos lá fora, ou nas suas casas tinha um computador, e os cursos de inglês daqui do Brasil tinha uma base aqui com um computadorzinho, que eles faziam aula de conversação com esses idosos lá de fora. Maneiro, pô. Ou seja, o cara tinha uma pessoa que fala sem gíria, né, que tipo, é difícil de compreensão, e com um cara que está super disposto a conversar. Com histórias interessantes. Com histórias interessantes e tal. E eu adoro ver história interessante. Eu tenho um canal não só de história, mas tem um programa que é o Relatos Inexplicáveis, que fala sobre histórias de sobrenatural. Pessoas que tiveram contatos com sobrenatural e ufologia. E você tá contando aquelas histórias que, pô, irmão, história de saci, lobisomem, caipora, é maravilhoso. Aqui no Rio o povo tem muita história de assombração, né? Mas de assim, assalto também. De assalto. Mas sabe uma coisa, só pra falar, sabe onde me levou um relato da família? Me levou pra televisão, cara, Globoplay. Eu tô lá na Lei da Selva. Que programa é são 4 episódios, né? Que falam sobre a história do jogo do bicho. E eu fui chamado porque eu estava fazendo uma live em que eu falei sobre a minha tataravó aqui em Vila Isabel, que a minha família é original de Vila Isabel, os primeiros moradores da ilha, da vila, e a minha avó jogava no bicho, minha tataravó. E aí uma vez ela não só engoliu o papel quando o policial chegou, ela engoliu para forjar, como ela já ganhou por um golpe do destino. Ela precisava de um dinheiro realmente para tratar o meu... o respectivo marido dela, eu não sei mais, que confusão. Só que ela precisava de uma verba que não tinha e ela estava rezando para a santa. E a santa caiu, quebrou e tinha um número embaixo, cara, do objeto. Uau. Ela anotou e jogou no bicho exatamente aquele valor. E eu estava conversando sobre isso, aí tocou o telefone, alguém viu e tal, vem falar sobre a história do jogo do bicho e tal, a gente gostou. Então a família... Mas não é a série do cachorro de Não, essa é outra. Muito interessante, assim, bem complexa, mostrando várias nuances e tal. E eu fui falar sobre a história de Vila Isabel. Porque a minha família é oriunda de Vila Isabel. Você tem que ir no tour de Vila Isabel, a gente vai estar em outubro. Então tem que ir. Tem muita coisa maneira. E rende muito, assim. Pô, vou te falar, até mesmo aproveitando o gancho do sobrenatural, na Europa... Cara, tá bem frio, hein? Na Europa você tem um chamado Ghost Tour, Ghost Tour, que você vai grupos, né, tipo com uma lanterna e tal, com guia de noite em locais assombrados. Quem fazia muito era o Milton Teixeira aqui no Rio, né? Ele ia pra cemitério. O Milton Teixeira tem uma história engraçadíssima. Eu encontrei com ele ele é expositor da feira da Praça 15, né? Sim. Aí eu encontrei com ele lá depois de um tour nosso, e aí ele contou a história de que ele foi para um Halloween desses, o tour do cemitério do Caju, no Halloween. E aí as pessoas chegavam lá, todo mundo concentrado na porta do cemitério, já dentro, né? E aí de repente chega aquela cena óbvia, né, no cemitério, chega um carro, tira um caixão de dentro do carro, todo mundo, puta, vai rolar um velório essa hora, quase meia-noite. E aí, beleza, tá lá aquele caixão, eles esperaram o
povo chegar, quando todo mundo chegou, de repente, pum, abre o caixão, sai ele de dentro, vestido de vampiro, de Drácula. Senhora. E aí o povo gritou, saiu correndo, aí aos poucos voltaram. E ele conta que ele vê assombração no cemitério, ele já fez várias vezes esse tour. Sim, e ele falou pra mim que ele já viu assombração, mas ele falou de um jeito assim que eu acreditei nele, velho. Eu acreditei. Tem histórias bizarras. Eu tenho um K2 aqui, aquele aparelho que mede frequência eletromagnética. Tu é Ghostbuster? Tipo isso. Deixa eu perguntar, eu vejo uma galera, eu nunca entendi isso, na areia, de noite. Aquilo é metal. Por que? É hobby de caçar metal. É porque as pessoas deixam cair na praia, né? Deve parar pelo mar. Caraca, eu nunca entendi essa vibe assim. Tem gente que pega a moeda... Cara, tem gente, se eu tivesse condição... Eu faria isso com um bem potente na Flecha da Tijuca, que deve ter muito tesouro enterrado ali. Sim, mesmo. Mas, cara, qual é a graça de achar moeda na... Deve achar cordão também, cara. Metal, valioso. Não, então, vou te dar uma ideia. No YouTube, tem vários caras que tem um canal no YouTube contando como é que foi a férias do dia. E os caras... Tem várias paradas maneiras, moedas antigas. Anel, sei lá, anel é mais difícil. Anel mais... Por exemplo, brinco. Mulher se perde brinco. Cara, vai coçar, cai. Porra, mulher se perde brinco, mas na praia não dá pra achar. Não, nem um pouco. Tem uma parada, qual foi? Gente, tava na ponta da língua. Em Arraial do Cabo, se eu não me engano, tem um cara que ele é mergulhador e ele, esporadicamente, dá mergulhos e tal pra achar GoPro perdida. Meu Deus. E realmente a prova d'água, né? Fica ali. Fica ali parada, cara. Fica ali parada. Ele pega a GoPro, se ele cobra é um filão. Né? E ele deve achar muita... Um amigo meu, a GoPro afundou ali na Ilha do Anel, né? No entorno ali da Praia Vermelha. A gente tava de caiaque, passando de caiaque. Aí a GoPro dele afundou. Ele tava com a boia, mas não adiantou nada, afundou. Ele deu uma mergulhada para pegar a GoPro. Quando ele foi mergulhar, achou a máscara, que tava lá embaixo. A máscara de mergulho, que eu tenho guardado até hoje. Caramba. E ele pegou a GoPro? Conseguiu? Resgatou a GoPro ainda de Aí tem os tesouros também, né? Tem muitas coisas sinistras. Mas assim, uma coisa que eu ia falar, cara... tá falando de assombração, a gente vai... Eu fui fazendo jabá toda hora, né? Me corta aí. Não, imagina, pode falar. Um tour muito legal que a gente vai fazer vai ser o tour da Bárbara dos Prazeres. Nossa, Halloween, vai rolar. Nossa! Só que assim, é importante que a gente diga que a história da Bárbara dos Prazeres é uma história carregada de machismo brabo. Sim. Era uma mulher, uma prostituta, uma portuguesa que veio casada com um fidalgo português. E aí tem o Rui Castro fez aquele livro Era no Tempo do Rei, contando ali uma história de que existia um boato, né? Boato naquela época era mais carregadíssimo de machismo mesmo. Sim, né? Totalmente. Mas assim, o Rui Castro ele fez ali a história confirmar que o Dom João VI teria sido amante dela, ela teria iniciado o Dom João VI lá em Portugal. Mas isso é ficção, né? Não tem prova disso. Eu quero conversar com ele para ver se isso é verdade. Mas aí ela veio para cá e aí reza a lenda de que assim, o marido dela foi assassinado. Sim. O Antônio Urpia. E não conseguiram provar que foi ela, mas todo mundo suspeitou. Ela caiu em desgraça, porque ela foi logo depois morar com um amante dela, um homem negro que ela conheceu numa serenata, ele fez uma serenata para ela. E, enfim, isso tudo aparentemente verdadeiro. Serenata, beba sangue de bebê. Pois é. Ela se banhava, né? Dizem também. Sim. Que aí ela se tornou prostituta na Guerra da Cisplatina. E lá ela pegou um monte de doença, aqui também, enfim. Mas ela chegou a ser uma prostituta de altíssimo padrão, chegou a morar na Rua do Lavradio. Que era assim, o Rua do Lavradio era tipo o Leblon, né? Sim. E aí ela era visitada por homens misteriosos em carruagens, né? Escuras que eram feitas para isso, exatamente, para ser discreto. E a carruagem colava pertinho da porta, era uma coisa assim. Era uma coisa assim. E aí ela... Assim, a grande verdade é que... Tenta desligar aqui com o botãozinho. A gente... Até a bolinha... Aí, desligou. A gente tem, assim... Até o próprio nome bruxa é carregado de muito preconceito, né? Se você pensar na época da Inquisição e tudo mais. Eram mulheres livres, né? E tudo mais. Assim... A história toda é muito carregada de preconceitos,
de boatos que são muito machistas. Então, a gente vai fazer o caminho da Bárbara dos Prazeres, ali no centro, né, onde ela teria andado, e com a Nani Rodrigues, que é uma guia, uma historiadora fantástica. Conhece a Nani? Pô, ela faz o Caminho do Imperador, né, o nosso tour também. E fez o do Grajaú. Vamos embora, tá convidado já. Com câmera lá. Tá convidado, já tá convidadíssimo. E vai, não, mas é só pra dizer assim, esse passeio vai estar também fazendo um pouco de uma homenagem, não como uma homenagem, vai tentar fazer um pouco de justiça em relação a ela. Porque a Nani pesquisou coisas que ela ainda não me contou, né? Ela diz que descobriu coisas importantes sobre a Bárbara dos Prazeres real. E aí a gente vai fazer uma reparação histórica. Que nem o filme da Malévola novo, né? Que você tem uma revisitação de uma Malévola que ela fez o mal para salvar a Bela Adormecida. Tá vendo? Exatamente. Agora, o que é uma parada que seria uma ideia boa também, que eu não sei se você já ouviu falar, comentei até isso num outro episódio. Falando sobre esse lance oculto, pegar a nossa história, os personagens históricos, e falar sobre ocultismo e satanismo nos nossos personagens históricos. Isso. No livro da Maria Graham, tem um trecho que ela fala sobre uma visita que era do Barão de Hogendorf, né? Que era... Não, Hogendorf não, era... Um dos caras que morava ali no setor da Gávea Pequena, que era, tipo, simpatizante, ou era um dos soldados do Napoleão, né? E veio pra cá e tudo mais, papapá. E ela afirma que o quarto onde ele dormia, a cama dele era tipo um sarcófago. As paredes do quarto dele eram pretas e com ossos pendurados na parede. Que isso? Ou seja, que figura bizarra no século XIX, um Zé do né, Caixão era tipo isso, da vida real. Né? Tipo isso, olha que loucura. Né? E você imagina, tipo, por exemplo, teve algumas reformas que a casa o Paço, né, o Museu do Paço passou, que descobriram restos de ossadas, né? Só que depois perceberam que poderia ser de artistas que passaram por ali, que tinham ossadas que é para poder ajudar nos desenhos. Mas aí você vê uma ossada... Tinha gente que enterrava na parede, né, cara? Bebê na parede. Jesus. Entendeu, cara? Tinha o filho de padre com amante, escondia a mulher, quando tinha o bebê, pum, acimentava. Jesus. Isso é bizarro, nossa história tá cheia de relatos bizarros, assim. Mas onde é que é esse teu programa aí? O meu programa aqui você falou sobre relatos o quê? Inexplicáveis? Não, meu programa de relatos inexplicáveis não tem muito a ver com as histórias que eu acabei de falar. Tá. Essas histórias bizarras, assim, de ocultismo e tal, que tem personagens históricos, seria uma boa pegada, entendeu? Sim. Como a Bárbara dos Prazeres e tal, esses contos de terror e tudo mais, de contos de assassinatos, de tem vários, cara. Tem vários, o crime lá do edifício Seabra, né? Que é famoso, do advogado que foi baleado e caiu. Sim, tem o incêndio do recolhimento do parto, que tem uma versão que foi criminoso, feito por duas meninas que se rebelaram e botaram fogo. Muita história. Tem muita parada sinistra, cara. A gente tem uma história muito maneira. Eu acho que se a gente tivesse com mais... Se as pessoas interessadas, se nós fôssemos ricos, acabou. A gente já tá séries e filmes maravilhosos aí. Exatamente. Pois é, mas assim, aí já é uma coisa assim, a gente podia, de repente fazer um lobby aí com esse povo aí de Netflix, cara, pra fazer mais séries, cara. A gente tem que pegar projeto e botar em lei de incentivo, cara. Né? Entendeu? Chegou a hora da gente de bem, de verdade. Gente de bem. Cidadão de bem, que quer o resgate cultural, histórico, do bem mesmo. Do bem. Não é ter arma, dar tiro pro alto, não. É do bem mesmo. Não, a gente gasta o nosso dinheiro, né? A gente faz essa doideira toda e não ganha nada. Imagina se ganhar. Exatamente. Aí, meu irmão, aí a gente vai pra... Aí o céu é o limite, né? O céu é o limite. Pessoal, quero convidar vocês para assistir, para consumir e devorar o conteúdo do Rio Antigo. Vai estar na descrição tanto o Instagram quanto o YouTube e também os canais que o André falou. Vou deixar também, depois me lembra de botar o link lá da coluna da Veja Rio, do Daniel. Valeu. Beleza? Você que gosta de histórias, você que gosta de, enfim, entrar nessa viagem no tempo e conhecer um pouco mais sobre o Rio de Janeiro, também tem a oportunidade de fazer isso corpo presente, né? Nesses rolês que estão rolando aí,
que eu quero participar, Claro. nos próximos eu quero estar, Com beleza? certeza, com certeza. E alguma declaração final, alguma palavrinha final que vocês queiram deixar para divulgar ou para falar? Bom, se inscreva no nosso canal do YouTube. Para onde? Ative as notificações. E agora a gente veio para ficar no YouTube. Então depende de você também, dando esse apoio, porque a gente quer botar para quebrar essas ideias e muito mais. Assim, eu vou além de se inscrever e ligar as notificações. Entrem lá nos nossos vídeos que já existem. Tem lives também já sobre história do Rock in Rio, tem lives sobre independência. Botem nos comentários, assim, o que vocês gostariam de saber, né? Tipo, a gente tá fazendo muito abrindo caixinha de pergunta no Instagram também. Coloquem lá no canal no YouTube, por favor, nos comentários, o que vocês gostariam de ver. E sigam a gente no Instagram também. Instagram, isso aí. Não, e pessoal também, porque a Daniel gente trabalha Sampaio. com cultura. O que acontece na rede social? Você sabe muito bem, né, Daniel? A gente tem várias facetas, né? Sim. Eu trabalho com educação carioca, com cultura popular. O Daniel também tem um rolê dele. Então, o Rio Antigo também potencializa Rolê. outros... Não rolê. Não é rolê. Rolê. Se fosse na história de São Paulo, Exatamente. sério. Então, no nosso Instagram, vocês vão conhecer também outras possibilidades de entretenimento, de conhecimento. Então, fica aí, ó, depois para editar nossos respectivos arrobas. Muito bom. E também você, se tiver histórias legais aí, maneiras de familiares, histórias legais com testemunhas oculares, ou então mesmo com documentos iconográficos, carta, foto, desenhos e tal, manda para eles, porque eles também têm esse acesso aí, dessa possibilidade de colocar isso como conteúdo lá para as redes sociais deles. Beleza? Valeu. Você que ficou até aqui, muito obrigado pela audiência. Já se inscreva aí no canal também, ative as notificações, comente o que você achou, faça a sua sugestão e também fique ligado nos outros programas que tem aqui no canal Daniel Cury. Beleza? Porque os outros canais estão migrando tudo para cá. Então, tem vídeo todo dia, com conteúdo variado, porque conteúdo aqui é o que não falta. Até o próximo episódio de Realidade Aumentada Podcast. Roll 'em. Action.